Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada, o Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, você tá bem, Rafa? Estou bem, cara. Graças a Deus. É isso aí. É ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Crildão. Tudo bom, Crildão? Fala, galera. Tranquilo, daquele jeito. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem é a nossa convidada mais que especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com a Dani Maniá, que ela é terapeuta e mentora. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada. Diretamente da Holanda, de Amsterdã para... Ainda Dona atrapalhado Mara. por causa do fuso horário, né? Total, fuso horário, muito ar-condicionado, lá é frio, aqui tá calor, tô rouca, mas cheguei. Então, legal. Só fazer um momento jabá rapidinho aqui, falando dos nossos parceiros. A gente tem uma parceria com a Scal. Você que já toma suplementação, quer trocar, não sabe o que tomar, ou vai começar a treinar, tem a Scal. A gente vai deixar o link deles na descrição. E tem nosso cupom também, que é o Deu branco, me ajuda? Dona Mara 10. Dona Mara 10, eu faço isso todo dia. 90 episódios e hoje deu branco. Que é o nosso cupom, Dona Mara 10. Então, qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você que tem instrumentos de corda, quer dar uma regulada, só entrar em contato com ele. E a gente tem uma parceria também com o Cerveja Azul, que é um bar de música autoral aqui de São Paulo. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site www.cervejaazul.com. Vê lá a programação. Se você tem uma banda, quer tocar com uma estrutura bacana, só entra em contato com eles também. E a gente tem uma nova parceria agora também com o Nando Vieira, que é barbeiro, né? Ele faz atendimento também ao domicílio, tem uma barbearia na Zona Norte, faz cabelo, barba, ele que cuida do visual aqui da galera do podcast. Pode ver que tá todo mundo bonito agora. Pelo menos vocês estão vendo só o Pimentinha agora, Mas o Crildão também entrou na faca. Ele que cuida do visual da galera, ele manda muito bem e também tá o contato dele aí. Ele pode atender a domicílio, vai onde você está. E é isso. E tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? Isso, Rafoca, tem nosso canal de cortes aí pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. A gente vai deixar lá os melhores momentos nesse canal de cortes, que é o Dona Mara Cortes Oficial, tá? Terminando aqui, já vai estar disponível os cortes lá com a Dani. E também tem nosso QR Code, né? Exatamente. Você que gosta do nosso trampo, nossos vídeos, Aqui, quer ó. dar uma patrocinada, tá aí no canto da tela. Fique à vontade, será sempre de bom grado. Deixa o like, compartilha. A gente tá nas redes sociais também, daqui a pouco eu passo. E é isso. Dani, você é terapeuta e mentora. Terapeuta seria, quando eu te perguntei aqui, seria holística. É a mesma coisa ou é diferente? Que veio aqui, a gente já falou com 3 terapeutas holísticos. A gente falou, 2 e um tarólogo. Você seria holística também? É uma área mais integrativa. Eu Seria- costumo misturar A gente não sabe nada, que é só eu- pergunta eu- de... de especialização em trauma, a psicologia integral, a área mais intuitiva, holística. Eu gosto de misturar. Sim. E eu tenho a minha própria técnica, que é a terapia das virtudes. Porra, que legal. Conta pra Sim. gente, como que seria essa terapia das virtudes? A terapia das virtudes, ela tem um olhar terapêutico mais pelo lado do amor. Não que a gente não fale da dor, mas a gente estimula muito esse olhar do amor. Então, quando você chega para trabalhar, vamos supor que você venha por uma questão, eu tô com algum problema de relacionamento, ou eu quero um caminho profissional diferente do que eu tô. Às vezes você vem até pelo incômodo, pela dor. E a gente vai procurar não só limpar, tirar a sombra, desentupir o que está entupindo, mas também estimular o lado luz. Aquilo que você tem de bom, suas qualidades, seus valores, suas virtudes, para conquistar o objetivo que você quer. E não só ficar o tempo todo... Tem algumas abordagens que ficam muito tempo só na dor, na dor, na dor. E deixam de estimular esse olhar do amor. Por exemplo, seria assim, chega uma pessoa que ela tá com algum problema, alguma dificuldade, e você procura se focar mais no melhor que ela tem, na virtude, numa coisa boa que ela tem, explorar aquilo melhor do que ficar se focando muito na dor. Se precisar, tem gente que chega assim no drama total. Sim. Ela ainda não consegue ver o lado luz dela. Então a gente precisa desentupir, eu gosto de falar, limpar. Mas o objetivo principal é esse, é relembrar quem você é. Eu não vou mostrar uma coisa diferente ou criar uma coisa diferente. A gente se esquece de quem a gente é. Isso tem a ver com a criança interior, que às vezes fica apagada ali? Também, por exemplo, a primeira virtude que eu gosto de trabalhar é o puro intento. O puro intento é a tua pureza da intenção da tua própria existência aqui. E tem muito a ver com a criança. Porque a criança, ela lembra mais disso. E a gente vai se esquecendo. Sim. Então, sim, a gente pode considerar que em algum momento a gente aborda a criança interior. Certo. E Dani, como é que você começou a trabalhar com isso? Como é que você viu que você tinha um dom pra entrar nessa área, né?
mais espiritual e tal? Olha, é uma história que vai e volta. Pode ficar à vontade, pode falar. A minha mãe, ela gostava muito de espiritualidade. Só que eu tenho 40 anos, tenho 42 anos. Então, você imagina, 42 anos atrás, não se falava muito disso. Era um assunto meio nosso. Era meio um segredo de família, assim. Então, ela estudava espiritualidade, ela estudava coisas que hoje a gente pode falar, mas na época dela, não. Era meio que um segredo. Ela fazia cursos de espiritualidade sozinha, com meu pai. E, ao mesmo tempo, ela ia na igreja católica e tinha todo aquele ritual mais da família, né, do que se espera. Então, eu comecei a aprender espiritualidade com ela e eu tive uma educação muito baseada em virtudes. Então, as virtudes nasceram muito do que eu recebi da minha mãe. Ela foi minha primeira mestra. Só que, né, nesse caminho de preciso estudar, cumprir uma carreira e tudo mais, eu fui para outros caminhos. Então, eu fiz uma carreira corporativa. Trabalhei numa das maiores empresas do Brasil, num cargo de gestão. Tava ali, eu acreditava, amava. Eu fiz marketing, fiz MBA em marketing. Fui pelo estudo, fui crescendo pelo estudo. E estudando e crescendo na carreira e tal. Só que chegou uma hora que, falando do por intento, chegou uma hora que não me preenchia mais. Eu sentia que faltava alguma coisa. E lá nessa empresa, eu comecei a estudar espiritualidade. Um pouco pelo trabalho que eu fazia lá. E um pouco porque a minha mãe tinha falecido. E aí eu decidi integrar. Até como uma cura minha mesmo. Eu decidi integrar, não era mais um assunto separado. Era algo integrado. E eu comecei a atender enquanto eu ainda trabalhava lá. E a minha mesa de trabalho virou um consultório. Eu falei, não vai dar mais. vou precisar sair. E isso faz mais ou menos 9 anos. Foi ela que meio que virou a chavinha ali, que você falou assim, meu, acho que meu coração tá pedindo pra eu fazer isso. Foi. Eu lembro na época que eu saí, a minha área tinha acabado, eu já tava querendo sair, mas eu não tinha coragem. Sim. E aí, quando eu criei coragem, falou, Dani, tua área não tem mais, tal, a gente vai encerrar. Foi um presente pra mim, porque foi aquela coragem que eu tava adiando. E na época eu recebi um convite pra assumir a diretoria de marketing de um canal de televisão, de um grande canal. E eu fiquei assim, por intento ou dinheiro? Por intento ou dinheiro? Eu falei, não, eu vou no por intento. Ou eu vou agora, eu não vou mais. Eu vou ficar ali, vou ficar no conforto e não vou mais. Decidi que era hora de ir. E aí fui abrir consultório, comecei a atender. E um monte de coisa foi acontecendo. E assim, e como é que foi assim a sua primeira cliente, o primeiro cliente, assim, o caso, você lembra bem como é que foi? É porque assim, tem aquela coisa, né? A gente começa, a gente vê que tem um dom ali e tal, mas na hora que a gente não pegar pra capar mesmo, a gente fica, caramba, será que é isso mesmo, né? Sim. E como é que foi o primeiro atendimento? Olha, os primeiros, como eu fui atendendo, eu fiz uma das minhas primeiras formações, eu fiz um mestrado do Bach, dos florais de Bach. E para entregar o mestrado, eu precisava entregar os estudos de caso que eu acompanhei durante 1 ano e meio. Então, esses foram os primeiros que era mais confortável, eles sabiam que eu estava estudando, não tinha aquela pressão. Mas uma das minhas primeiras clientes que eu atendi fora da empresa que eu trabalhava, eu lembro que eu não tinha consultório ainda, eu fui atender ela na padaria. Na padaria? Cara, foi horrível. Era um barulho, eu não estava concentrada, eu não tinha prática. Hoje eu atendo na fila do pão, não tem problema nenhum, mas na época eu não tinha experiência, né? Então foi muito ruim, a mulher nunca voltou. E ainda bem que eu não desisti nessa primeira Porque também ali não tinha tentativa. até uma estrutura, ou digamos assim, uma energia legal pra estar atendendo, né? Aí fica aquela bagunça ali, você não consegue atender a pessoa e a pessoa talvez fala, cara, essa pessoa tá me enganando, tá falando groselha, não... Você teve essa sensação depois? Tive, ela ficou me chamando, sabe, me mandando mensagem depois, que precisava de ajuda e não sei o que lá. E eu não sabia muito como ajudar, assim, até uma ilusão, né? As pessoas às vezes acham que vão fazer uma transição, vão começar um negócio novo e que vai acontecer assim, ó, do dia pra noite, né? Instantâneo. E não vai. Se eu pego meus primeiros atendimentos, eram muito ruins. Hoje eu atendo artista, famoso, executivo. Eu nunca imaginei que eu fosse transitar da moça da padaria para atender uma atriz de novela das 9, para atender um vice-presidente de uma empresa multinacional. Não é, mas a gente precisa entender que tem uma jornada para chegar de um lugar ao outro. Sim. Ô Dani, você percebe que, assim, pelos seus atendimentos, que as pessoas, elas necessitam muito, como você falou, como você tinha falado antes, né? De um toque de mágica para resolver minha vida.
É basicamente essa busca delas, assim, às vezes ela não tem aquela busca de falar assim, não, vou lá pra ver, sei lá, pra aprender alguma coisa, absorver, tentar aplicar aquilo na minha vida, mas parece que eles vão mais com aquela coisa, tipo, não, ela vai me dar a chave, vai falar uma coisa assim que vai virar chavezinha em mim e vai melhorar tudo. Tem. Hoje, meus clientes já chegam mais prontos, porque hoje eu atendo menos pessoas, a maioria já me conhece do Instagram, já Já conhece sabe a um pouco forma que do você meu trabalha, né? trabalho e tal. Mas no começo, era no mínimo metade ou mais, assim. Tipo, vou lá, ela vai fazer uma limpeza energética. Eu falava, não, gata, a limpeza tá aqui, ó, tem que desentupir aqui dentro. E a pessoa vinha esperando um milagre. E na mentoria, que tem uma mentoria de negócio, na mentoria é a mesma coisa. Tem uma galera que chega, acha que vai sentar em um mês, vai sair de 1.000 seguidores para 10 mil, de ganhar R$2.000 para 20 mil, e que vai ser um milagre. E não vai. É porque, ultimamente, pelo que eu tô vendo, as pessoas tem muito essa coisa do imediatismo, né? Como você falou, você tinha aquela coisa de, tipo, pô, tem a viagem, né? Daqui até aqui, né? E as pessoas, elas querem já chegar aqui já, né? Elas não querem curtir, aprender, absorver as coisas com o tempo, né? É muito imediatismo. Você acha que você tá atrapalhando muitas pessoas hoje em dia? Ou você acha que o mundo, a internet tá fazendo isso com as pessoas, assim, daquelas coisas assim, tipo, não, tem que ser imediato. Ah, aconteceu. Porque antigamente a gente conversava, sei lá, tinha um namorinho com alguém, a gente mandava carta, e ficava tipo uma semana com aquela carta ali, e mandava carta. Sabe, tinha aquela. Hoje não, hoje é muito rápido, né? Hoje parece que as coisas são mais descartáveis, né? Olha, eu cheguei aqui, eu vi um brinquedinho, Uhum. esse cascão aqui, Sim, que ele troca troca a face, né? a face. Eu tinha um desse. E eu tava até falando com o Amaro, né? Eu falei, olha, eu tinha um desse. E o meu filho, se for brincar com isso aqui, ele vai se entediar em 2 minutos. E eu ficava horas brincando com isso e me amarrava, achava um barato. Então, sim, tem um hiperestímulo desde da infância e que a nossa geração não pegou na infância, mas pegou adulto. E que te dá essa sensação de muita agilidade, de muita rapidez. Então, antes eu conseguia brincar com isso por 1 hora. Hoje eu não consigo. Hoje eu sei que tem coisas que vão me hiperestimular muito mais fácil. E claro que no processo terapêutico, a pessoa quer a resposta do chat GPT. Ela quer que o chat resolva hoje o problema dela, que ela digite lá, tenho isso, me dá um diagnóstico e acabou. E não é assim, cada um tem uma história, cada um teve um tipo de trauma, cada um se relacionou com o seu trauma de uma maneira diferente. Cada um tem o seu tempo de resolução, né? De resolver esses Claro. problemas internos, né? Claro, claro. Quando eu fui consagrar, né, ayahuasca, eu fui já querendo resolver pontos na minha vida cruciais, assim, né? Aí quando eu cheguei lá e rolou tal, aí resolvi, aí não foi do jeito que eu queria. Eu falei, puta, comecei a resolver uma coisa antes, mas aquilo que eu queria não foi. Aí eu fiquei meio frustrado, né? Mas depois de uns 4 dias que eu fui entender que não é do jeito que eu quero, mas do jeito que a medicina queria que fosse, né? Queria resolver coisas mais pra trás pra chegar ali, né? E é bem mais ou menos isso, né? Que a gente tá falando, questão do imediatismo e querer E que talvez o seja do maior jeito que a gente aprendizado é quer. esse, né? Sim. É falar, não é do seu jeito. Talvez você tenha que olhar o controle, Isso, tenha sim. que olhar outras coisas primeiro pra depois resolver isso. Sim. Não, e é engraçado, assim, porque esse negócio de imediatismo, né? A gente fala, sempre fala aqui, né? Pô, antigamente a gente assistia um filme no cinema, quando a gente era adolescente, né? Isso que é uns 3 anos atrás, né? É mais ou menos isso. A gente assistia um filme no cinema assim, e, meu, a gente ficava um mês falando do filme, né? E aquela coisa, e a locadora alugava o filme de novo e via. Hoje não, hoje a gente tem um filme muito legal, muito foda, assim, que depois de um tempo assim, já vem outro, e vem outro, aí você nem lembra mais daquele filme, que você fala, puta, aquele filme era tão bom, eu assisti uma vez, eu nem lembro mais do que aconteceu naquele filme, né? Porque esse estímulo diário de Você não tem informação. paciência de ficar 2 horas vendo filme. Então, a gente fala que talvez a juventude nova esteja sofrendo isso, mas a gente, como adulto, também tá sofrendo assim, né? Sim, sim. E isso é uma doideira, né, cara? E quem não quer resolver a vida Sim, em 1 minuto ou num comprimido mágico? Eu também queria. Caramba. E deixa eu te falar, você falou que você atende uma galera, tipo, um pessoal mais conhecido, assim, famosos também. Quem que foi se é que você pode falar, quem que foi a primeira pessoa que você atendeu que você falou, caralho, cheguei, onde eu cheguei, tipo, vieram me procurar. Ou não precisa ser, mas talvez uma pessoa que você admirava eu vou contar. Às vezes não precisa ser famoso, né, mas pode ser uma pessoa... Eu tenho bastante história legal com isso, mas as primeiras pessoas que eu comecei a me espantar nem eram artistas, foram até pessoas, assim, vice-presidentes, diretores de empresa. Que depois eu entendi que, como eu trabalhei numa empresa grande, num cargo de gestão, mesmo que eu não tenha sido uma diretora, mas eu falava a linguagem deles.
E nessa empresa que eu trabalhava muito perto do presidente, dos vice-presidentes. Então, quando os primeiros me procuraram, eu falava: o que eles estão vendo em mim? Assim, eu tive até que trabalhar a minha própria autoestima, assim, porque eu comecei a me sentir pequena. E aí, meu marido falou pra mim: Dani, se ele tá te procurando, é porque você tem condição de ajudar ele. Só se apropria desse lugar e vai. Eu falei: legal, vou. E fui ficando confortável. Aí depois começaram a chegar os artistas. E na verdade foi... A primeira pessoa que chegou, ela me viu na internet. O poder da internet. Ela me viu na internet, conectou comigo. Ela queria... Na época eu dava curso de Theta Healing. E ela queria uma professora que também morasse fora, que fosse brasileira, mas morasse fora e tal. Ela se identificou um pouco com a minha história. E ela veio fazer o curso, gostou e começou a me indicar para outras pessoas. E aí fui indo. Começou a ir, vai falar Aí para de boca em um, fala boca. para outro. Exatamente. Você vai aumentando a clientela ali, né? Cara, isso que é Exatamente. legal. E eles gostam. Todo mundo gosta de uma indicação, né? Se eu Sim. contrato alguém para trabalhar no meu time, eu prefiro alguém indicado, que alguém já conhece, tem uma referência. E com eles é a mesma coisa. Até mais, né? Porque tem muita gente que eles não sabem como a pessoa vai divulgar a história, se vai sair falando Uhum. da vida deles, se vai parar num site de fofoca. Imagina a terapia. Você parece um site de fofoca aí. Se eu abrir a boca ali para Léo Dias, né? Já era. Ganha bastante clique, né? Mas é uma vez só, né? Perco todos os clientes de uma vez, não dá. É um clique Sim, não compensa, né? e acabou a carreira. Não, jamais faria isso. Mas eu sim. entendo a preocupação deles no começo de quererem estar perto de alguém que eles possam confiar. É, porque ela vai estar abrindo, seu coração pra você, né? Abrindo o coração dela pra você. Vai Exatamente. estar contando todos os segredos, assim, aquelas coisas que ela nunca vai contar pra ninguém, né? Então, isso que Exatamente. é um cargo de confiança, assim, digamos assim. E eu me amarro porque, no fim das contas, uma coisa é: todo mundo é igual. Todo mundo tem a mesma frieira no dedão, todo mundo tem o mesmo BO de relacionamento. As questões humanas são questões humanas. Não importa se você é um artista, um repórter, é um jornalista, sei lá, alguém que aperta parafuso. As questões humanas são questões humanas. Então, me ensina muito também que às vezes parece que essas pessoas são mais especiais e no fim das contas estão ali num papel, né? É uma coisa assim, a gente que cria uma ilusão. Mas também me ensina no sentido de que, como eu tenho esse chamado de levar a mensagem das virtudes para o mundo, e essas pessoas têm muito impacto, eu me amarro no sentido de que elas vão levar um pouco dessa mensagem, elas vão começar a viver a vida virtuosa delas, elas vão falar mais de amor, elas vão falar mais de autenticidade, elas vão falar mais de liberdade. Então, indiretamente, o meu trabalho está reverberando para milhões de pessoas. Sim. E isso, para mim, é incrível. E deve ser muito bom você ter recebido uma mensagem e falar assim: pô, Dani, você me ajudou tanto. Nossa, Dani, você. Se não fosse você da minha vida nesse momento, eu não sei o que seria de mim, assim. Deve dar uma gratificação no coração demais, né? É do ego, mas é legal. Tem alguma procura específica mais procurada? Qual que é a mais procurada, assim? O problema mais comum que as pessoas te procuram pra pedir ajuda, assim, pra você? Que você Problema mais assim, comum? é o mais... Que mais procuram você, assim, tipo... Eu não. Olha, hoje é até difícil falar. Eu tenho clientes que estão comigo há muito tempo, eu atendo pouco pessoas novas para os atendimentos individuais. Mas eu tinha uma galera que vinha por carreira, seja artística, seja executiva. Então, eles têm dificuldade em achar um terapeuta, uma terapeuta que consiga falar essa linguagem. Que já tenha passado pelo mercado executivo, que entenda a pegada de empresa. Então, às vezes, eles iam para uma psicóloga, tal, que sempre foi psicóloga. Sim. E tinha dificuldade de entender o jogo, de entender as nuances do mercado. Então, acabava que eu tinha essa pegada e acabava atraindo essas pessoas. Mas eu também atendia muita questão de autoestima. De pessoas que chegavam com outros problemas, mas na verdade elas estavam com autoestima muito baixa, se vendo muito menores do que eram, desacreditadas do poder delas, da força delas. Isso era uma coisa muito comum entre as pessoas que eu... Ainda é uma coisa comum entre as pessoas que eu atendo. A autoestima, então. E que eu adoro resolver. Pô, que legal. No caso, assim, a procura que mais procuram pra você, assim, uma coisa que você fala assim: caramba, velho. Eu não imaginei que essa pessoa, com esse status que tem, teria um problema assim, né? Porque perante a todos, né, tem aquela sensação de
É que a gente cria, né? Uma Cria, visão, a gente né? cria uma ilusão Nossa, a pessoa que nunca... o dia que eu tiver tanto dinheiro, o dia que eu tiver tanta fama, eu não vou ter problema. Uhum. E aí ela só vem mostrar que Acho que talvez tenha mais problema, né? Quanto mais poder, vamos dizer assim, Mais maior a responsabilidade, né? responsabilidade. Já dizia É. o tio do Peter Parker, né? Too bem, né? Não, porque você pensa assim, né? As pessoas elas têm aquela crença de falar assim, não, quando eu for rico, isso aí eu resolvo. Quando você for... É. E acaba nem chegando nesse status de riqueza e acaba nem tendo esse aprendizado, absorver um aprendizado espiritual, algo para ela poder melhorar aquilo que ela tem de melhor nela, né? sim, sim. Mas uma outra coisa que eles procuram muito também é essa pegada espiritual na terapia. Como eles já me conhecem, eles falam, não, eu quero alguém que integre isso. Eu não quero alguém que veja só minha mente, só minha ansiedade, só esse BO aqui. Eu quero alguém que integre espiritualidade no meio. Então, todos os meus clientes que chegam, eles sabem. Eu já deixo claro que, tanto nos cursos, falo que é um pouquinho de ciência, um pouquinho de bruxaria. É para misturar Uhum. essa parte energética. Eles gostam disso. Eles gostam de alguém que traga esse olhar, que não tem julgamento. Porque, não criticando a terapia, muito pelo contrário, porque eu faço terapia tradicional e terapia holística. Mas, dependendo se você vai fazer uma terapia só, se você vai para uma terapia tradicional, nem todo profissional é aberto a falar de espiritualidade. Pelo contrário, eles criticam espiritualidade. E aí, às vezes, a pessoa fica até com vergonha de falar, ela não conta, ela esconde, às vezes ela tem uma intuição, ela tem uma questão energética, espiritual, que ela não leva para terapia. Porque o terapeuta acha que é loucura. E quando ela vai para um terapeuta que é mais aberto a isso, e eu tenho várias alunas que são psicólogas, que vêm fazer o curso comigo da terapia das virtudes, justamente para integrar. Elas às vezes não falam, porque caçam, né, o registro. Mas aí no dia a dia, no atendimento, o cliente que é mais aberto a isso, ela está preparada para acolher. Ela não precisa E eu achei até separar. Quando esse tema de espiritualidade, acho que até o cliente ele se abre mais, né? A pessoa ela vai e ela fala assim, nossa, espiritualidade, eu posso... Até ia perguntar pra você assim, teve algum cliente assim que no começo foi fazer com você, mas falou assim, tá, vou fazer porque falaram pra fazer, eu vou fazer. E no final falou assim, ai, nossa, Dani, obrigado. Teve vários. Principalmente maridos. E chega lá com aquela marra falando, meu Deus, fazer isso aqui. Oi, por que você veio? Porque minha esposa mandou. Aí depois sai agradecendo, faltando beijar os pés. Tem outro que não volta mesmo. Eu até falo, cara, você não tá pronto pra isso, não é teu momento. Vai resolver o BO primeiro e depois volta. Mas tem uns que vêm uma vez só e falam, não quero parar não, agora arruma um horário aí pra mim que eu quero ficar. Mas você acha assim, é uma coisa que a gente tava conversando sobre consagrar, né? Que assim, não é a pessoa que vai, né, até o ayahuasca, né? A ayahuasca que vai até a pessoa. Você acha que isso também rola referente a esse trabalho que você faz? Olha, Ele chega nas pessoas. Eu nunca consagrei, mas eu conheço bem. Eu estudo espiritualidade de várias vertentes e de vários lugares há muito tempo. Eu acredito que quando a gente fala de espiritualidade, tem um chamado. Seja para ayahuasca, seja... Por exemplo, eu tenho uma história doida aqui. Eu posso falar de história doida aqui, né? Estamos só nós três aqui, né? Tem ninguém vendo a gente, só tá... Tem nós três aqui, eu crio dali. Eu tenho algumas histórias doidas com relação a isso, que envolvem não só clientes, mas minhas mesmo, de transformação. Mas teve um congresso que eu fui, é bem pessoal, tá? Vamos lá. Teve um congresso que eu fui há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, 2 anos atrás, que era um congresso que eu fui porque o Gabor Maté ia palestrar lá. O Gabor Maté é o principal nome de trauma do mundo. Um cara incrível, eu tava terminando minha especialização de trauma, eu falei, é na Hungria, eu tô aqui na Holanda, eu pego um voo, fui ver o voo, era baratinho, hotel, tal, eu vou, 3 dias antes. O que eu falo que é isso? É chamado. Eu fui assim, não sabia o que eu ia fazer lá. Eu tinha um chamado pra estar naquele congresso, assim, eu virei com meu marido, eu senti que eu tinha que estar lá, igual você deve ter sentido com a ayahuasca. Sim. Eu senti que eu tinha que estar lá. E como eu trabalho com isso, eu respeito, né, as coisas que eu escuto. Eu falei, eu vou. E aí cheguei lá, foi o congresso que mudou minha vida. E não foi pelo congresso, foi porque era o meu chamado. Eu passei o dia lá com o Gabor, ele ficou um dia inteiro lá, ele fez uns workshops e tal. Mas tinham outros palestrantes, eram 4, 5 dias de congresso. E no dia seguinte, tinha uma meditação de manhã, que era uma meditação, assim, besta pra mim. Eu
faço meditação profunda, medito há muito tempo. Era uma meditação de brincadeira, assim. Eu falei, ai, que legal, adoro meditar. Qualquer coisa ali, tô lá. Fui na meditação, entrei numa catarse. No meio do congresso. A galera olhando, acabou a meditação, vamos levantar. Eu, me deixa mais um pouquinho aqui. Eu preciso de mais um minuto que eu tô tendo uma conversa aqui. E fiquei lá. E aí abri uma ferida ali, fiquei mal ali. Entrei num processo de vir pra mim que eu precisava curar a vergonha que existia em mim. Você precisa curar a vergonha, você precisa curar a vergonha. Mas que vergonha. E aí fiquei com isso na cabeça, só que eu tinha que ir nas palestras e o congresso acontecendo. E eu fui na palestra e quando chegou a noite, ia ter uma coisa que eu achei que era uma feirinha típica, húngara. O pessoal vestido com roupa típica e tal. Eu fui lá toda inocente, achando que era tipo Feira das Nações, né? É sempre assim, né? Quando a gente chega achando, sem nenhuma expectativa. Cheguei lá, olhei pro lado, tinha uns caras com uns tambor. Aí chega uma, eu vou chamar de velha porque era uma velha, o arquétipo da velha sábia. Chega uma velha baixinha, no xamanismo, um nativo húngaro. Acendeu a fogueira, começou a dar uma parada na nossa mão, que era tipo um fumo, pra gente jogar na fogueira com uma intenção. E você tinha que fazer uma intenção. Qual que era a minha intenção? Curar a vergonha que eu tinha feito na meditação lá da manhã e tal. Era o chamado. Eu falei, sei lá o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui curar a vergonha. E aí joguei ali e pedi. E fechei o olho. E o tambor. E os caras, quem tá muito engajado vai perto da fogueira. Quem não tá, vai longe. Eu falei, eu vou longe, porque... No congresso tinha médicos, políticos, não tinha terapeuta. Eu era, tipo, a única. Então eu falei, vou ficar lá no fundo, porque essa galera aqui é muito careta, não é minha galera, né? Eu vou ficar lá no fundo. E aí tava lá no fundo, e o tambor batendo, Eu falei, cara, não vou conseguir não, vou fechar o olho. E aí fechei o olho, comecei a ouvir a batida do tambor, a batida do tambor. Quando eu vi, eu tava grudada já no fogo, assim, o calor do fogo. E veio uma húngara me acolher, porque eu falei, tá doendo, tô passando mal, preciso gritar, preciso tirar de mim. Mas eu tava com vergonha da galera do congresso. Tinha 500 pessoas ali, tudo comportadinho, mais padrão nerdzinho e tal. Eu falei, não vou gritar aqui, tô com vergonha. Ela apertava aqui, ela apertava. Eu falei, não vai dar, eu vou ter que resolver isso aqui nesse lugar. Aí eu tinha feito uma amizade com um político, que os outros dias de congresso a gente almoçou junto todos os dias. Ele é um político muito alto na Suíça, muito alto. Esse cara caiu no chão e começou a se revirar. Só da batida do tambor, não tinha nada, não bebi nada, não comi nada, senão eu ia achar que tinha me batizado. Ele começou a se revirar no chão, Eu falei, o quê? Se esse político tá passando mal, tô liberada. Posso viver o que eu quiser aqui. E aí eu fechei o olho e eu gritei. Acho que uma meia hora. Esse é pela vergonha. E começou a me vir intuitivamente. Dos bullying que eu sofri na escola, que eu sofri muito bullying. E gritei. Aí passei uns 10 minutos gritando. Agora essa eu vou gritar pelos meus ancestrais, que eu nem tinha essa consciência, que sofreram na guerra húngara, que os húngaros invadiram a terra dos meus bisavós, tataravós. E eu tô aqui num Hungria fazendo isso, é aqui que eu vou gritar. E gritei. Eu fiquei gritando uma meia hora. A hora que eu abri o olho, a galera tava assim, olhando pra minha cara. Assustadíssima. Aquele dia mudou a minha vida. Eu nunca mais senti vergonha. E foi desse dia que, um mês depois, eu tava com a formação da Terapia das Virtudes no ar, porque eu tava enrolando pra lançar. Você tava com vergonha? Eu tava com vergonha. Então eu tava com o oráculo pronto. Tem um oráculo aqui. Tava com o oráculo das virtudes pronto. Eu não tinha lançado. Eu tava com a Terapia das Virtudes pronta. Eu não tinha lançado. Eu tenho um livro que ainda não tá pronto, mas que tava assim, 0. Eu falei, nunca vou lançar esse livro na gaveta e não vou lançar. E tava com vergonha. Eu voltei de lá. Minha vida mudou completamente. Porque eu falei, eu nunca mais vou ter vergonha de nada. E eu nunca mais vou deixar nenhum cliente meu ter vergonha. Todas as minhas clientes, minhas alunas, quem quiser sair desse lugar, eu tô comprometida em resolver isso. Caraca, né? Foi forte pra caramba. Você falou da vergonha. Existe alguma dica ou o que é bom pra perder vergonha? O que você falaria assim? Eu... Não precisa dar tudo, né? Porque Não precisa mostrar todo o segredo, né? se quiser também eu não ligo, né? Mas o que você que mensagem você passaria? Pessoas que têm vergonha às vezes, têm vontade de fazer as coisas, mas ela fica retraída, fala não sei o quê, enfim.
Tem uma virtude que é a melhor amiga da vergonha, que é o que vai tirar... Todas elas vão te ajudar. Mas é a autenticidade. Tá? E por que que naquele congresso especialmente apareceu a vergonha? Porque eu fiquei um dia inteiro assistindo a palestra do Gabor. E o Gabor fala muito de autenticidade na cura de trauma. E realmente, se você tá presa num trauma... Então, uma das coisas precisa entender se você tem um trauma, principalmente de infância, que te fez ficar paralisado, que te fez querer agradar as pessoas. Porque uma das coisas que mais te faz ficar preso na vergonha é o medo. É o medo do julgamento. É o medo do que vão pensar de você. Imagina, vou começar um podcast. E se meus amigos da escola rirem na minha cara? E se aquela mina que eu saía lá falar, ai que ridículo, agora ele tá aqui no podcast. Por isso que meu Instagram é fechado. Aí, Brincadeira. Por isso que meu Instagram é fechado. já vamos começar a curar isso hoje. Brincadeira, desculpa, pode falar. Mas é isso mesmo, né? Porque a gente tem essa conversa interna sem perceber. Porque tá num lugar de medo, de dor, da criança ferida, do bullying que sofreu, da menininha que riu da gente. Então, um monte de coisa que roda, que a gente não percebe, e que vão sendo pontinhos de vergonha. Só que vão acumulando. E a vergonha, quando a gente fala de prosperidade, de manifestação, é uma das coisas que mais bloqueiam isso. Que mais bloqueiam. Se você pegar uns caras, tipo, um Elon Musk, ele não tem vergonha. Ele que tem vergonha que vão dar risada na cara dele, que ele tá com um projeto megalomaníaco, que ele vai comprar a empresa XYZ. Ele tá se lascando. Pode rir da minha cara, eu tô bilionário, tô aqui vivendo minha vida. Só que provavelmente ele já não tinha vergonha antes, por isso que tá nesse lugar, entende? Só que essas pessoas, muitas delas fazem do que eu chamo de forma não virtuosa. Então, quando eu falo de virtudes, uma das coisas que mais move meu coração é que pessoas que têm essa pura intenção, que têm essa intenção boa, tenham acesso, se liberem da vergonha e tenham acesso ao dinheiro, à influência, porque é assim que a gente vai mudar o mundo. A gente vai mudar o mundo quando pessoas de boa intenção estiverem num lugar de poder. Porque quem tá num lugar de poder hoje não é muito legal, não. A maioria não é legal. A maioria que tá na influência na música, na influência na política, na influência nas empresas, cresceu sem vergonha, sem valor, sem virtude, sem nada disso. Então eles não estão se importando muito. E a galera que é mais legal tá se importando. Tá num overthink sem perceber, tá se importando com o que estão pensando, tá se importando em não passar por cima de ninguém, não competir e tal. O que é muito legal. Só que demora muito para chegar. É muito legal que a gente consiga limpar todos esses medos para que pessoas que têm essa boa intenção cheguem nesse lugar de poder. Essa é uma das minhas missões. E tenham acesso ao dinheiro, que é uma das energias de poder, para que a gente consiga colocar o dinheiro no que importa, no que faz diferença no mundo. Você falando nesse lance de vergonha, eu até falo por mim, não sei por eles aqui, quando a gente começou com a ideia do podcast e tal, eu não queria apresentar, eu queria ficar lá onde o Crildo tá e... Não, eu só tenho a ideia de ajudar, quero ficar lá no fundo, tal, não sei o quê. Só que não tinha ninguém pra fazer aqui. A gente tinha toda a estrutura e não tinha ninguém pra fazer. Aí eu falei, vou fazer no comecinho só pra poder ir testando as coisas e tal. Aí fui fazendo. Aí eu ficava assim, caramba, né, mano, o pessoal, alguém vai ver isso aqui e vai falar assim, meteu de youtuber agora. Sabe aquelas coisas assim, tipo, você fica pensando... Porque às vezes, a gente até fala dos outros, assim. Você viu fulano de tal, agora tá fazendo vídeo pra internet, né? Aí eu pensando, eu falei isso dos caras, cara, agora vai falar isso de mim, né? Só que aí depois eu comecei a botar na minha cabeça, falei, mano, isso é um trabalho. Vou sentar, vou fazer meu trabalho, é um trabalho. Aí eu fui com esse negócio da cabeça, é um trabalho. E, desencanei. Tipo, agora não tenho mais vergonha de fazer, de sentar, de fazer esse episódio. Não sei com você como é que é isso. Mas comigo foi mais ou menos dessa maneira. É assim, que meu cachê é alto, né? Então eu preciso. É verdade, seu cachê é diferente. O cachê tá acima da vergonha. Não, tô brincando. Então, aí eu levei pra esse outro lado. Eu falei assim, não, é um trabalho. Tipo, o fulano vai falar, vai dar risada, se me ver lá, vai dar risada. E vai dar, porque... vai também. Como eu dei risada dos outros também. Um outro ri brincando e tal. E tem aqueles que riem porque não tem coragem. Sim. Então ele prefere te ver na merda. Desculpa, eu posso falar isso aqui nesse tá podcast, vontade, né? Eles preferem te ver na merda. Você não falou isso, né, Dani? Caralho, mano. Vai ter que cortar. Mas eles vão te preferir te ver na merda porque ele não vai ter coragem de fazer. Ele não vai ter coragem de sentar aí. Você venceu uma barreira. Você venceu uma barreira, você venceu um medo. E você sentou aí, mesmo que no começo não era confortável. E pro cara que não é,
ele prefere que você não esteja aí, porque você vai esfregar na cara dele que ele não teve a coragem de sentar. E também é engraçado que eu nunca me imaginei aqui. Tipo assim, nunca pensei que eu estaria aqui assim, né? Fazendo. Aí é mais legal ainda, né? É mais legal, é verdade. É tipo, você fala, caramba, nunca pensei em estar nessa possibilidade de conversar com pessoas, assim, cada episódio conversar com uma pessoa diferente, tá absorvendo ideias legais, sabe? Conversando, entendendo mais o mundo das outras pessoas, né? E isso que é legal. Ô, Dani, tem outra coisa que eu queria perguntar pra você. Como é que foi esse lance de você sair do Brasil e morar fora? Como é que foi? Por que você saiu daqui? Se quiser falar sobre. Foi inesperado, nunca foi meu sonho, nunca era tipo, ai, quero morar fora. Quanto tempo você tá fora? Uns 8 anos 8 já. anos já. Eu namorava o meu atual marido e ele tinha vontade de morar fora, mas pela carreira dele até. Ele trabalha com TI, lá na gringa é mais valorizado e tal. Ele já tinha morado, feito um curso fora, ele gostou, e ele falou, Ele viu um que tinha dia mais eu quero... oportunidade lá fora, né? Ele falou, nessa minha área eu vou ter mais oportunidade fora. Então ele me avisou, eu falei, Ele falou, um dia daqui, sei lá, alguns anos, talvez a gente vá morar fora. Eu, beleza, alguns anos dá pra eu amadurecer a ideia. Aí deu um mês. Não esperou ele tá voando. Eu falei, então, eu recebi uma ligação no Red Hunter aqui pra ir morar na Irlanda. Só que pra gente ir, a gente tem que estar casado, senão eu não posso te levar. Aí eu falei, você tá pedindo em casamento? Ele não, sim, não. Pô, é telefone. Você podia esperar, a gente vai se ver daqui um dia. Você não podia esperar pra falar essa conversa comigo, pessoalmente, pelo menos, né? Ele, não. Aí no dia seguinte a gente se viu, a gente foi num restaurante. Eu sentei aqui, ele sentou aí onde você tá. Ele olhava na minha cara de vergonha. A vergonha. Eu falei, rapaz, precisa ajoelhar aqui não, mas vamos ter uma conversa de adulto aqui. Porque foi inesperado mesmo. Pegou a gente de surpresa. E assim a gente casou. Todo mundo achou que a gente tava grávido, porque a gente casou em menos de 3 meses. Porque ele passou na vaga e a gente foi Seu pai morar na achou isso também? Irlanda. Acho que meu pai não. Meu pai tá aqui, gente. Não pensou nisso, não? Acho que meu pai não. Mas, enfim, aí a gente casou, foi morar fora. E na mudança, ele teve que ir antes. Porque eu descobri que eu tava com câncer. E eu tive que ficar pra fazer um tratamento. E aí ele foi, eu fiquei 6 meses aqui, ele foi. Assim que o médico me liberou, aí eu fui. E a cabeça dele indo lá, vendo que você tá aqui com câncer. Ele teve que ir porque ele pediu demissão. E aí falou, cara, se você ficar, a gente não tem plano de saúde, não tem emprego, você tem que ir, tipo, alguém tem que ir. E eu tava começando o consultório. E eu tive câncer de tireoide. E, gente, eu perdi a voz hoje, tá? Mas naquela época eu fiquei sem voz, acho que uns 3 meses, por causa da cirurgia. Então eu não conseguia atender. Então eu não tinha trabalho. Se ele não fosse, ele não tinha trabalho. Eu falei, vai, e a gente vai dar certo. Aliás, isso me fortaleceu muito na espiritualidade. Porque eu falei que a fé que eu ganhei naquele momento, ou eu acreditava ou eu acreditava. Porque se eu não acreditasse naquela situação, eu ia sucumbir, sabe? E aconteceu tudo tão certo, assim. Foi tão certo. Eu lembro que o médico, ele falou pra mim, você não vai conseguir fazer o seu tratamento... Eu tinha que fazer meu tratamento até dia, se não me engano, era 4 ou 5 de janeiro. Porque era o meu último dia do convênio, tá? Porque ele tinha pedido demissão e o convênio ia até dia 5 de janeiro. Eu fiz a cirurgia e ele falou, só que você tem que fazer a radiação. Custa 25 mil reais na época. 25 mil reais e você precisa fazer até esse dia. Senão você vai ter que pagar particular. Falei, cara, particular, tô mudando de país, não tem 25 mil reais, né? E aí eu falei, vai dar certo. Até que dia? Dia 5. Dia 5, eu vou entrar pra fazer essa radiação. E ele falou, você não vai, ninguém desiste. Não tem vaga, ninguém desiste. Você acha que alguém vai desistir de um tratamento de câncer? Ninguém desiste. Eu falei, não importa se alguém vai desistir, não importa o que vai acontecer. Mas eu vou entrar nesse lugar de tratamento até o dia 5. Quando foi dia 26 de dezembro, ele me ligou. Você tá de dieta? Tinha que fazer uma dieta muito específica, muito rigorosa. Você tá de dieta? Eu falei, claro que eu tô. Ele falou, mas eu te pedi pra não ficar de dieta, porque é muito rigorosa. Eu falei, mas você me ligou porque você tem uma vaga pra mim, então eu tô de dieta. Caraca. Ele falou, eu tenho uma vaga pra você. Uma pessoa comeu no Natal, saiu da dieta e ela não pode entrar no tratamento dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro é teu. E aí eu fui. Fiz ao Chester, hein? Não sei quem é abençoada, que cozinhou bem. E aí essa pessoa, espero que depois ela tenha conseguido fazer o tratamento dela a tempo. Mas eu consegui a vaga, e aí eu fiz o tratamento, e aí eu consegui a liberação. Fui pra Irlanda, ficamos 1 ano na Irlanda, não nos adaptamos na Irlanda. Por quê? O que deu de ruim lá na...
Da terra da cerveja. A Guinness é legal. Mas, frio, a Holanda é frio também. Mas a Irlanda chove mais ainda que na Holanda. Venta mais ainda que na Holanda, se é que isso é possível. Mas é constante? Constante. É cinza, cinza, cinza. Pouquíssimos dias de sol. Nossa. E a cultura mesmo... Deve dar depressão lá. Dá. Até na Holanda dá, mas na Irlanda foi pior, assim. Foi mais puxado pra gente. E o Gus, ele não se adaptou. Talvez porque ele foi sozinho. Ele ficou 6 meses lá sozinho. Para ele foi mais puxado. Então, quando eu cheguei, ele fez... Eu quero ir embora daqui. Então, foi assim. Ele começou a aplicar para umas vagas. Aí ele passou numa vaga na Holanda. Não era um país que estava no nosso radar. Mas a gente manifestou coisas que a Holanda tem. Então, a gente parou de pensar que país a gente queria ir. A gente começou a pensar que lugar que a gente quer morar. E a gente desenhou esse lugar. E aí, apareceu uma vaga na Holanda. E a gente falou, olha, bate. Acho que combina com o que a gente escreveu. E aí, a gente foi para Holanda. Estamos lá quase 7 anos. O que você mais gosta na Holanda? O que eu mais gosto na Holanda, primeiro, tulipas. As tulipas em abril lá é a coisa mais sensacional de linda que eu já vi na minha vida. É muito bonito. Eu gosto do estilo de vida. Eu quase não ando de bike, mas eu gosto do fato de que todo mundo anda de bike. Sempre que dá, eu faço a pé mais. Eu ando meia hora a pé em qualquer lugar, eu ando com o celular na mão. Tem muita violência? Tem, assim, mas não se compara, né, com o Brasil. E eu tenho um filho de 4 anos. E eu me sinto muito segura andando com meu filho de 4 anos na rua, sabe? Sem medo de ter uma bala perdida, de alguém sequestrar ele. Tem aquele momento de tensão a todo instante, né? Exatamente. Então isso pra mim me dá paz, tranquilidade e liberdade, que é um valor muito forte meu. Eu me sinto muito livre lá. Os coffee shops? Não. Por incrível que pareça, eu acho que eu sou a brasileira mais careta da Holanda. Eu não fumo. Lá, tem muita gente doida lá, que aqui a gente tem essa impressão, né? Que pelo fato que talvez acho que foi o primeiro país que teve a questão da legalização. Sim. Lá, como que é? Como você vê isso? Você vendo de fora? Eu acho que tem mais turista doido do que morador doido. Porque como lá é meio que tudo... Não é liberado como a gente acha que é. Você pode fumar, mas dentro do coffee shop ou meio que dentro de casa. Não é assim, na rua. Não é oba-oba, né? Não é oba-oba. É meio controlado, assim. O que é legal. Mas na área turística, aí a galera fica doidona. Então, aí tem mais fiscalização e também tem mais doido. E aí é um lugar que eu só vou quando eu ver amigos me visitar, assim. Não fico lá na zona turística o tempo todo. Sim. Então é mais com amigos, tal, é legal. Mas tem mais turista. A galera mesmo holandesa, como eles têm essa coisa da liberdade, é uma coisa muito forte pra eles. E eles têm isso desde que eles nascem. Então pra eles é tranquilo, assim. Não é uma coisa... É comum, tipo, se eu quiser fumar eu fumo, se eu não quiser eu não fumo. Ninguém me pressiona pra fumar, mas também se eu quiser estar ali. Não tem essa coisa de novidade, de precisar experimentar, porque é meio que natural. Então também inibe a galera ficar muito doida. Mas galera doida tem em todo lugar, né? Então... E a culinária de lá? Vocês se adaptaram ou vocês conseguem comer o que vocês comiam aqui lá? É ruim pra caramba. Já vai levar uma cesta básica quando voltar daqui do Brasil. De volta com tapioca, doce de leite. Mas o que você não gosta da culinária holandesa? Não tem tempero. Não tem tempero? Sério? Não tem tempero, não é assim. Nossa, e brasileiro, mano, o povo que ama tempero, né? Gente, não dá, né? Então tem que ter tempero. Lá, tipo, tempero é pimenta. Quando ou é comida apimentada ou é sem gosto de nada. Aí você pode escolher. Não tem aqueles temperinhos nossos, assim, não tem. O que eles têm lá que é muito bom é o bitterballen, que é tipo uma coxinha deles. Então, quando você pensa em culinária holandesa, é bitterballen, que é uma coxinha. Ou é o stroopwafel, que é aquele waffle de caramelo. Sei. E tem um peixinho lá, que eu não vou saber falar direito, é um haring, alguma coisa assim, eu não sei a pronúncia. Mas é tipo uma sardinha que eles comem, que tem um espinho bem fininho, que pra mim me dá uma aflição, eu não consigo comer, mas eles gostam muito. São as comidas principais tipo igual ali. que tem no Brasil, aquela que geralmente vem de porção, frita, assim. Mas parece uma sardinha, é cruazinha mesmo. É manjuba, né? Manjubinha, né? Manjubinha. Não, porque essa ainda é em isca, às vezes em fritinha, não. Esse é meio diferente. cru, assim, e daí você sente os espinhozinhos, assim. Me E dá uma aflição. em casa vocês cozinham comida brasileira? A gente cozinha. Agora meu filho tá indo pra escola, ele leva a lancheira e é esperado que ele leve pão com cais, que é queijo.
Então a gente se adapta, ele leva, porque não vai ser o único amiguinho ali levando uma feijoada de almoço no meio da galera com pão, com queijo. A gente se adapta ali. Mas aí a gente faz comida à noite. A gente inverteu um pouco pra ele ter a experiência brasileira quando chega em casa. Ele nasceu lá, né? Nasceu lá. E você tem algum medo tipo, de ele não ter essa conexão com o Brasil? Ou você sempre deixa o Brasil na cabeça dele assim? Você tem medo dele perder essa conexão? Ou você não... A gente tem um pouco. Eu quero colocar ele numa aula de português, apesar dele falar português fluente, perfeito, porque a gente fala com ele em português. Mas a cultura, né? A língua eu não tenho medo, porque ele fala muito bem. Mas a cultura, de saber como a gente funciona. Por exemplo, a gente adora abraçar. Ele adora abraçar. Ele chega na escola, a escola dele veio reclamar pra gente 3 vezes que ele abraça muito. Oi! Achei que eles iam reclamar porque ele bate, porque ele morde. Não, reclamam porque ele abraça. Eu falo, gata, você tá reclamando porque meu filho abraça. A gente não tá acostumado, é esquisito, as crianças se assustam. Falei, então vamos assustar as crianças com abraço, gente. Amor. Então é cultural, eu tive que ir lá explicar que isso era nossa cultura, que ele chega em casa, ele abraça a gente beija, abraça. E chega no Brasil, minha família agarrou ele tava assim, felizão, tipo, nossa, aqui todo mundo é igual eu. Aqui todo mundo beija, abraça. Então tem essas coisas mais culturais que eu me preocupo mais, dele se perder da origem dele, de quem ele é, pra pertencer, que aí já é parte terapêutica, né? A gente se perde pra pertencer a um grupo. Então essa é a minha preocupação, dele isso ser da essência dele e ele deixar de ser quem ele é pra se adequar ao grupo. Essa é a preocupação que eu tenho. Porque com o tempo, né, na adolescência, ali chegando na adolescência ali, ele meio que se, né? Aí joga na mão de Deus, né? Vou fazer o que eu puder, vai ter uma hora que não dá pra controlar, né? Ô Dani, e como é que foi começar a atender lá fora? Eu tenho um consultório lá em Amsterdã. Sim. E hoje em dia eu atendo basicamente brasileiros, mas quando eu comecei a atender lá, eu atendia bastante holandeses ou expatriados. É interessante, eu tinha uma cliente que era uma dona empresária. Posso ir continuando assim? Pô, fica à vontade. É uma empresária, dona de um escritório grande lá, então era uma mulher assim bem conhecida lá, que ela era indiana, só que ela nasceu em UK e morava na Holanda desde criança. Nossa, é meio tudo atrapalhado. Todo. E a gente ia fazer trabalho de crença, investigar crença limitante e tal. Eu não sabia em que língua eu mandava ela testar. Porque a gente falava inglês, só que a língua materna dela era a indiana, porque eles falavam só na língua. Eu não lembro agora o nome da língua, mas enfim, eles falavam os 2 pais, pai e mãe indiano. E aí ela também era alfabetizada em inglês e na língua indiana. Só que ela falava muito bem holandês, porque ela foi criança. E eu falava, olha, eu vou falar inglês, você testa nas 3 línguas pra gente ver se em algum desses lugares tem essa crença aí, se tem esse formado. E a gente fazia assim, então eu atendi ela bastante tempo assim. Só que os holandeses não gostam muito de espiritualidade, assim, do jeito que a gente gosta. Eles têm muito bloqueio, eles são muito racionais. Então, eles, assim, é quase como uma coisa meio mística. Às vezes eles vêm pra fazer uma sessão, porque eles acham muito curioso. Mas não é uma coisa que eles se entregam, assim. A sessão é muito mais distante, mais fria. O brasileiro, dá 3 minutos, eu já sei todos os problemas da vida dele. Os traumas de infância, se já traiu a mulher, não traiu, sabe? Eu já sei tudo. Se confia, se abre. O holandês, não. O holandês, você precisa, pra ele confiar em você, se é que um dia ele vai confiar. Por isso que vocês falam que o pessoal ali na Europa, aquela parte da Europa lá é bem frio, né? E com espiritualidade pior, porque pra quem não acredita e acabou. Então, isso é bobagem, isso é besteira. Eu tenho até dificuldade de explicar o que eu faço lá. Falar, eu sou terapeuta. Terapeuta o quê? Massagista? Eu falo, não. Terapeuta, então, psicóloga? Não. Então não consigo entender o que é isso. Eu falo, não, eu misturo espiritualidade. Você ensina a meditar? É isso. É o que eles conseguem entender. Não é mais simplificando, Também. Acho que é quase isso aí. Também, é um pedacinho, mas também, é isso aí que eu faço. Ele, legal, um dia que eu quiser meditar, eu te procuro, beleza. Mas no começo você sentiu dificuldade lá? De atender, sentiu como você falou, deve ter um certo preconceito, né? Tem. Quando eu fui pra Holanda, eu já fui
Na Irlanda foi pior, porque foi minha primeira mudança. Quando eu cheguei na Holanda, eu já tinha passado pela primeira experiência. Foi mais fácil. Na Irlanda, eles são mais abertos à espiritualidade. Não tanto quanto a gente, mas são mais abertos. Sim. Mas tinha dificuldade da língua. Mas eles falam irlandês. Eles falam inglês, mas é um inglês irlandês. Meio É o gaélico. inglês deles lá. É o inglês deles. Eles misturam muito com gaélico, que é a língua nativa deles. Tipo o nosso tupi-guarani. Mas eles preservaram muito mais. Então, é muito difícil de entender. E eu tinha muita dificuldade de entender. Então, na Irlanda foi mais difícil. Na Holanda, eu já cheguei... Já passei pela primeira mudança. Agora, já sei um pouco do caminho das pedras. Eu ia até perguntar uma coisa agora. Eu sei que quando, acho que uns 10 anos atrás, 10 ou 11 anos atrás, explodiu esse negócio da lei da atração, né? Uhum. De que, pessoal, não, vamos mentalizar que vai acontecer e não sei o quê. Só que aí depois veio a mecânica quântica, né, que fala, né? Uhum. Que aí falava assim, não, que a lei da atração é uma forma bem simplesinha de explicar, né? A quântica é a coisa mais real, a coisa mais acontecendo assim. Pra você, isso funciona? Como é que é? Tem realmente essa coisa da lei da atração? Isso aí realmente é verdade? Funciona? Eu tenho um cliente que fala assim: Dani, eu não acredito nessas coisas de jeito nenhum. Isso é uma bobagem tremenda. Mas eu vou fazer. Vai que funciona, né? Vai que eu não faço, não aconteceu. E aí eu fiz e aconteceu. Então, por via das dúvidas, eu vou fazer, mas não acredito. Então, eu tenho um jeito diferente, um pouco diferente de ver, porque eu olho pelo olhar das virtudes. Sim. E eu acredito que não existe lei da atração se você ficar pensando positivo, criar o teu mural dos sonhos, botar a foto do barco na parede, que você vai um dia andar naquele iate, se você não se transformar dentro. E se transformar dentro é você adquirir virtudes, é você trabalhar no ser. Então as pessoas querem ter, e as pessoas chegam na espiritualidade pelo ter. Eu boto na parede a casa que eu quero comprar, a mansão que eu quero ter, e é isso. E aí você cria uma baita frustração nas pessoas, fica ali mentalizando. Ou, como eu atendo uma galera influente, que tem dinheiro, mas tem um baita vazio existencial dentro. Porque não é sobre o ter. E um dia, quando eles têm, eles descobrem isso. Eles falam, não era isso que ia me trazer felicidade. Não era isso que eu estava manifestando. Não. Então, quando você trabalha no ser, o ter, ele vem de um lugar diferente. Porque assim, a lei da atração, ela é baseada no que você tem que mentalizar e sentir aquilo, né? E ter uma emoção referente àquilo que você quer. Mas isso é um caminho, né? Não é de um dia pra noite que você vai adquirir. Só que esse negócio que você falou de primeiro trabalhar no ser, criar um espírito forte pra poder sustentar isso, sustentar essa positividade, não aquela positividade excessiva, né? Excessiva, que a pessoa fala, tem que ser positivo, vou ser positivo, não. Aí você acorda com a garganta assim, que nem eu, e fala, nossa, que demais, que delícia, tem um podcast hoje, não sei se eu vou conseguir falar. Não dá, né, gente? Então, eu acho mais Não esse negócio de trabalhar o ser, de falar assim, pô, preciso que tenha um espírito forte. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá bom, lei da atração, vou lá, ficar mentalizando. Quero ter um barco. Quero ter um barco, vai lá, faz o mural lá do barquinho lá, e nada do barco, vê vídeo de barco. Cara, o propósito da tua vida é esse, é de lascar, né? A pessoa fica a vida inteira mentalizando a casa, o barco, não sei o que lá. O que eu fiz, assim, por exemplo, quando eu comecei a falar, eu, Dani, quero levar a mensagem das virtudes pro mundo. Eu, Dani, quero levar a técnica da terapia das virtudes para o mundo. Quem que é a Dani que leva a mentalidade virtuosa? Quem que é a Dani que fala de virtudes no mundo? É a Dani que acorda às 10 da manhã? Ou é a Dani que vai acordar mais cedo, vai meditar? Quem é a Dani dentro que faz isso acontecer? E aí eu comecei a aplicar isso em mim primeiro, do que só ensinar. Porque é fácil você falar, escreve um mantra aí e fica repetindo. O que mais tem hoje é isso. E a tua vida segue do jeito que tá, e você fala, mas o vizinho conseguiu e eu não consegui. Você não viu que o vizinho acordou mais cedo, foi trabalhar o corpo, a mente, foi na terapia, foi se cuidar. Você tá vendo o carro dele entrando e saindo. Você não tá vendo o trabalho interno que ele teve que fazer. Ou que ele vai ter que fazer depois, porque... Porque às vezes a pessoa mentaliza tanto, mas não faz o que tem que ser feito, né? Porque às vezes ela Exatamente. quer e fica lá, não vai, se ficar sentado você não vai ter o que você quer. Se você não acordar cedo, se você não fazer o corre, se você quer mais dinheiro, porra, eu tenho meu trampo, vai fazer um trabalho extra pra chegar, Claro. pra você ter aquilo. Então, às vezes a pessoa pede muito, mas não A galera sai, fala, não nossa, sai do que lugar. sorte, Dani, que você mora na Holanda. Que sorte que você tem um consultório. Eu falo, cara, quando eu comecei a atender,
e eu tava sem voz, que eu perdi a voz, eu fui arrumar um freela. Eu fazia anúncio em Facebook para as pessoas. Fui trabalhar numa empresa à distância. Fui fazer vídeo motivacional. Fiz um monte de freela no começo. Eu tinha 2 empregos, 3 empregos. Eu ainda tenho. Se você for ver, eu atendo, eu dou aula, eu dou mentoria de negócio. Eu tenho vários empregos. E aí a pessoa fala, nossa, que sorte, né? Desde que você começou a explodir no Instagram, tanta coisa aconteceu para você. Eu falo, oi? Por exemplo, eu dei várias palestras esse ano. Eu dei palestra na Holanda, eu dei palestra em Portugal, eu dei palestra no Rio de Janeiro, eu dei palestra em São Paulo. Nossa, que demais! Ninguém viu o que eu fiz para ir lá dar essa palestra. É o trabalho que eu fiz para chegar naquele palco. A pessoa só quer o palco. Porque Ela não quer a jornada para chegar no palco. O processo, né? Não E ele é o quer. mais gostoso, se você for ver, É né? Acho que quando maravilhoso. você chega onde você quer, depois você olha pra trás e fala, caralho, foi muito gratificante. Pô, aquela todo época esse que a gente tava... processo, do que se você fosse da pílula mágica, né? De um ponto pro outro, tipo assim, tá Porque ligado? você olha e fala, Você não olha o que aconteceu viveu, aqui dentro. Sim. Aí a casca que você cria com isso, né? É, Tipo, tudo, assim, com esse processo. porque você leva pra tudo. Você fica às vezes com mais saudade da época que tava tudo errado ali, que você tava ali no meio, do que quando você tá lá em cima, você fala, caramba, pô, legal, tô aqui em cima, mas caramba, aquela época que a gente tava se fudendo lá, fazendo as paradas lá. Era tentando legal dar certo. também. E era legal também, e a É. gente tava, sabe, achando que, pô, quero que aconteça logo, né? Sim. Tudo é legal. Quando você se apaixona pela jornada, pelo processo, você entende que é sobre o caminho, e não sobre o palco, e não sobre o barco, e não sobre a conquista. É sobre o caminho que te levou até ali. E esse é o mais legal. E a pessoa não quer ver o caminho. Eu falo desse lance da lei da atração porque de 2024, 2025 agora, 2010 e tal, eu tava numa fase muito negra da minha vida, né? É uma fase pesada, assim, e eu tinha acabado de sair de um relacionamento e puta, eu tinha um negócio com dinheiro que eu falava assim, cara, dinheiro, mano, dinheiro é coisa suja, a pessoa se mata, assim, você cuida de dinheiro. E eu era, tipo, sabe, o cara é cara fudido, assim. E, meu, aí acabei de sair de um relacionamento, assim, né? Eu falei, cara, aí, sabe quando você dá aquele reflexão, você fala, cara, onde que eu cheguei, cara? Por que eu sou assim? Aí veio esse negócio de literação. Eu falei, tô ferrado aqui mesmo, deixa eu ver isso aí. Aí comecei a ver assim, aí, da parte mais simples, né? Eu falei, caralho, porra, preciso mudar minha mentalidade, preciso sair dessa mentalidade de derrotado e ter uma mentalidade de vencedor. Só que eu não posso... Sim. Por que eu não tenho dinheiro? Porque eu tinha dinheiro, mas eu queria me livrar do dinheiro, sabe? Tipo assim, a pessoa tem dinheiro e fala assim, eu gasto com tudo, mas eu não quero ter dinheiro comigo, porque dinheiro é coisa ruim. Mas não pensando racionalmente assim, acho que é mais inconsciente, né? Total. E aí eu comecei a lei da atração. Cara, aquilo deu uma guinada ali naquele momento da minha vida, assim, que foi pra um lado que eu falei, caraca, velho. Tipo, puta, assim, melhorou 1000%, mas subi ali uns 30, 40% da minha vida, assim, que eu não achei que ia conseguir, sabe, cara? Eu falei, caramba, esse negócio realmente funciona. Só que ele é uma coisa muito mais complexa do que se fala ali no livro. Eu acho no muito DVD. legal porque ela é uma porta de entrada pra Sim, muita isso, gente. exatamente. Ele vai muito. Ela é uma uma coisa porta de muito mais a entrada, fundo. ela não é o destino. Então muita gente chega por ela, Sim. porque, cara, você não tem o dinheiro pra pagar uma conta, eu preciso resolver isso mesmo. Sim. E aí, às vezes, é uma porta. É uma porta que você cruza e aí você descobre que ela era só uma porta. Mas o que tá ali já tá na Bíblia há muito tempo. Muito. Isso é fé. Lei da atração é fé. Muito. Sim, é Não fé, mas só que então. de uma forma mais Eu estudo os gourmetizada. Vedas, por exemplo, de que é uma- antes da Bíblia até. Aham. Os textos védicos e tal, que é 5, 7 mil anos atrás. Já devia falar disso, lá, né? De tá tudo você lá. acreditar Mas é que naquilo a- que você ainda não vê na sua frente. Pô, quero lá. aquilo. Então, fé, só que tá aí ligado? você pega assim, pô, às vezes a pessoa ela não tá tão aceitável o que vem da Bíblia, Não, mas sim. aí vem uma coisa, tipo, Não, diferente e ela fala, caramba, Sim. pô, que legal, assim. Mas você vê que é Às vezes tava lascado lá, aquela época lá, se o cara viesse com um texto da Bíblia lá, eu ia mandar ele se fuder. Falou, mas pelo amor de Deus, Que mano. isso, sério testemunho de Jeová. Você não- Eu não fui, eu nunca fui testemunho de Jeová. Nunca bati na porta das pessoas 8 horas da manhã. Mas então, e isso deu uma guinada assim, aí eu fui muito mais parte da espiritualidade, já fui entendendo que existe energia, aí eu fui entendendo que eu era muito sensitivo pra energia, que eu tava muito rodeado de energia ruim. E, cara, isso é bizarramente verdadeiro, assim, o quanto quando você tá muito baixo, e aí não é só pensamento. Você percebe que é tudo na tua vida. Você não consegue acreditar, você não consegue ver um fim, uma luz no fim do túnel. Você não consegue ver saída. E aí você olha os amigos que estão na sua volta, também estão parecidos.
Porque quem tá com uma energia muito legal não aguenta ficar perto. Aquele amigo até vem tentar te resgatar, sabe? Tipo, pô, sai dessa, não, vamos ali. Daí você olha pro amigo e fala, esse cara Mas chega uma hora que nem ele aguenta mais, né? E vai ficando só quem quer sugar aquela energia. Então, tanto aqui na 3D, quanto também além do que a gente vê, é isso que vai se alimentando. E quando você sai desse lugar, aí você fala, nossa, as portas se abrem agora diferentes pra mim. Porque você saiu, você rompeu essa barreira. É engraçado que pode parecer hilário, né? Mas fica parecendo filme da Disney mesmo, quando abre quando sai da caverna, assim, que começa a ver os passarinhos voando. É exatamente assim, mano. Eu me vi nessa situação. Falei, caramba, cara, tanta coisa legal pra acontecer. Aí eu comecei a sair sozinho, comecei a fazer as coisas sozinho, comecei a mudar meu modo de pensar. Aí eu falei, puta, quem que eu quero atrair pra minha vida, né? Mano, ficou aparecendo um monte de gente legal e eu fui conhecendo um monte de gente. Falei, caramba, sabe? Eu falei, pô, isso funciona, né? Uhum. Mas aí faz. Só que aí não é só nisso, você tem que trabalhar o seu eu interior. Aí isso aí eles não ensinam, né? Não, Não ensina. aí você precisa fazer um mergulho. A lei da atração, ela entrega um pedaço. Ela entrega só um pedacinho, aí você vai lá muito mais pro fundo, né? Eu gosto de trabalhar nesse trabalho do ser mesmo, de quem eu quero me tornar. Se eu quero ter isso, se eu quero ter uma vida mais feliz, se eu quero ter uma vida financeiramente melhor, se eu quero ter viagens, se eu quero ter sucesso, quem que eu preciso ser? Porque senão eu não vou ter isso, senão eu tô criando uma ilusão, eu tô criando uma dor, um sonho que eu não vou chegar. Ou a hora que eu chegar, eu vou chegar a um preço, assim, sabe? A um vazio existencial, ou passando por cima dos meus valores. Se eu quero fazer isso de forma virtuosa, de forma ética, eu preciso me trabalhar para me tornar essa pessoa. Sim. E esse trabalho se leva para qualquer lugar. Você pode fazer isso para ter sucesso no seu trabalho e vai melhorar seus relacionamentos. Você vai fazer isso para melhorar seus relacionamentos, vai melhorar no teu trabalho, vai melhorar a tua saúde. É a hora que tudo começa a encaixar. Não é uma vida perfeita. Não é. Não existe um mundinho cor-de-rosa, né? Que o filminho da Disney, existe o passarinho, mas também não existe o conto de fada todo dia. Não vai ser assim. Mas existe uma vida melhor, existe um lugar mais colorido do que aquele que a gente tá vendo hoje, inclusive. A gente às vezes hoje acha que chegou, mas não chegou. Você pode... Depende de onde você quer chegar. Sempre tem uma camada a mais pra gente subir. Tanto que nessa época aí eu andava com pessoas que, tipo, falavam mal de todo mundo falava mal, aquela situação, e você começa a ver assim depois, aí depois você sai desse negócio, você fala assim, gente, eu tava igualzinho, cara. Você não se reconhece, mas você fala, nossa, eu era assim também. Você fala, caramba, que doideira. E é bonito você ver isso. Porque senão você fala, eram eles os problemas. Não, éramos nós. Eram todos, né? Eu tava ali dentro. Tava ali. Sim. Sim. Dani, deixa eu te perguntar. Você tem algum grau de mediunidade? É necessário ter para fazer o que você faz hoje? Eu tenho. Não é necessário. Uhum. Porque eu ensino a fazer uma conexão intuitiva mesmo para quem não é médium. Apesar que eu acredito que todo mundo é. Sim, eu também acredito Só que nisso. cada um De um jeito. tem um jeito diferente. Mas desde que eu era criança eu via. Eu via coisas que me assustavam muito. Eita. Então eu via minha vizinha que não estava mais viva. E eu falava, não, Tem isso uma não é coisa legal. errada. E eu tinha uma pessoa que trabalhava em casa e ela falava, ela veio aqui pra puxar seu pé. E eu, Então eu tinha muito medo. Sim. E aí eu fui bloqueando a minha visão, por exemplo. Uma coisa que eu desbloqueei quando eu já tinha 30 anos, assim. Eu fiquei com a visão intuitiva bloqueada há muitos anos de medo. Mas eu ouço muito, assim. Eu canalizo, por exemplo, o Oráculo das Virtudes, eu escrevi de olho fechado. A formação da terapia, metade dela eu escrevi de olho fechado. A mesma coisa que eu tô fazendo com o livro. Eu tenho eu tenho um canal bem aberto. Algumas sessões que eu faço, às vezes eu peço pra pessoa esperar, porque eu escrevo uma mensagem. Pô, que legal. Acontece, pode acontecer. Eu não prometo pra pessoa que vai acontecer. Mas que pode acontecer. Às vezes acontece. Então você tem, no caso, a visão e a audição. Mais ou menos. Principalmente. A audição. Eu tenho a audição Mais a mais. audição. Uhum. Eu vejo também. Mas quando eu comecei na espiritualidade, eu mais sentia. Só que era muito aflorado isso. O que acontecia? Se você marcava uma sessão comigo e você tinha uma dor no pé direito, eu começava a ter dor no pé direito no dia que você marcava. E se sua sessão era daqui 15 dias, eu ficava 15 dias com dor no pé direito. Caramba. A hora que você chegava e falava, Dani, eu tenho uma dor, eu falava, no pé direito. Graças a Deus, vai passar minha dor no pé direito hoje.
E aí isso eu fui equilibrando, porque não me ajudava, me atrapalhava mais do que me ajudava. Pô, então não marca a sessão com ela, hein, Crudão? Se tiver gota lá, vai ficar. Às vezes o Crudo tem umas crises de gota. Que, pô, é forte. Vamos resolver online primeiro aí. Pô, Não, mas aí hoje eu equilibrei isso, mas no Uhum. começo eu tinha muito isso e me atrapalhava. Sim. Tem casos de pessoas que têm a mediunidade muito aflorada assim, que vê espírito. Não pode andar de carro, mano. Já vi Sério, casos já de gente que sai É. batendo em tudo porque parece que aparece uma pessoa no meio da estrada e assusta, né? assusta, mas você fala, pô, atropelei aí, saí que nem doido. Eu tenho sonho também, então às vezes eu tenho um sonho premonitório do que vai acontecer, por exemplo. Então também Pô, que tenho. legal. Eu tenho desde criança. Minha mãe tinha isso também. Então era uma parada que eu Isso- via minha mãe sonhando. Isso- Também ela era muito médium. Isso de alguma forma quando você começou a querer ir pra esse caminho, isso de alguma forma te ajudou? Tipo, quando você viu, pô, já tenho um grau de mediunidade, isso te despertou, deu mais, como posso te falar? Você viu que você já tinha esse grau de mediunidade e ajudou você a fazer o que tu faz hoje, assim? Não, Não? Foi... Não. Não... pelo contrário, eu queria ir muito no racional. Ah, você queria Como eu vinha de uma eliminar. carreira, tipo, eu fiz faculdade, mestrado, MBA, Uhum. milhares de especializações, então eu tava muito aqui. Ah, entendi. E aí, quando eu fui transitar, eu tinha medo das pessoas me julgarem, porque eu tava indo para uma profissão que, teoricamente, não exige tanto diploma. Não exige tanto conhecimento. Uhum. Eu estudo espiritualidade desde que eu sou criança e nunca parei. Mas tem uma ilusão que pessoas que trabalham com espiritualidade não necessariamente estudaram. E eu tinha esse preconceito. Então eu tentava ficar muito na mente e não usava a minha mediunidade no começo. Foi uma cura que eu precisei fazer para começar a usar. Ah, entendi. E hoje você usaria os dois, no caso. Uso Ah, legal. os dois. Pô, que massa isso. Hoje eu uso bastante. Esse oráculo, o que que seria? Eu vi que você trouxe uma caixinha ali com... Seriam Baralho. cartas, isso? Podia dizer? Ou não? Cartas mesmo? O Oráculo das Virtudes, ele tá. Esse aqui é da segunda edição, mas ele tá na terceira edição já. É um queridinho. Uhum. E são 50 cartas que eu escrevi de olho fechado. É um oráculo canalizado. Ele tem cartas que são mensagens, virtudes. Por exemplo, vou pegar uma aqui. A da coragem, a gente tá falando de coragem. Uhum. Então, tem 50 virtudes, tem um texto, tem um símbolo que foi canalizado também. O símbolo conversa com o teu inconsciente. E tem um mantra para você repetir e fazer. Então, tanto você pode falar, Dani, eu quero ter mais coragem. Aí você pega, você vai olhar para o símbolo, vai ver a mensagem e trabalhar um mantra. E você vai se propor a trabalhar essa virtude no seu mês. Por exemplo, eu vou procurar no meu dia a dia momentos em que eu desenvolva a coragem. Ou você pode falar, Dani, eu tô com um problema, ou eu quero alguma coisa na minha vida, por exemplo, tô buscando um relacionamento, tô buscando prosperidade financeira, quero que o podcast bombe. Que virtude que eu posso trazer pro meu dia que vai me ajudar? E aí você tira uma mensagem e coloca a prática virtuosa para isso acontecer. Ah, que legal. Vamos tirar uma aí? Dá pra gente tirar? Vocês querem uma cartinha? Ah, por favor, hein? Só não fala que o podcast vai acabar, viu? E o outro falou aí. Não, ele não falou isso. Ele falou que a gente Eu ia falei passar por uma brincando, turbulência, mas que a gente ia superar isso. Pelo menos foi a mensagem que eu recebi. Talvez que ele não ele quis falou dizer foi coisa essa. pior, né? Brincadeira. Às vezes a gente tem que passar a mensagem com amor, né? Aí, por isso. Vamos lá. Tem me babei aqui. Quem eu vou tirar primeiro? Eu mentinha. Aí eu tiro, Dani. Eu tenho que pensar onde focalizar, tem um... Pensa em uma área da tua vida, pelo menos. Foi? Foi. Posso conectar com você? Pode. Liberdade. Aqui diz pra você sentir o vento nos cabelos, a leveza da fala, o saborear da vida, porque a sua alma é livre. Sua mente, seu corpo, suas emoções, sua voz podem ser mais livres para decidir, para seguir o caminho do coração, para escolher a cada dia. Essa é uma carta para quem tem um convite para
soltar mais. Pra deixar ir mais pro mundo. Pra deixar mais leve. Não sei se faz sentido. Mas, pior que fez mesmo. Mas só tem um problema, que você não tem o cabelo, velho. Aí não vai bater o... Na barbinha, na barbinha. Tem a barbinha. É. Você quer uma carta? Por favor, Posso conectar com você? por favor. Foco. É hora de você fazer boas escolhas e seguir. Renunciar ao que está ocupando espaço. Investir mais no que traz valor. Porque o seu tempo é uma moeda muito valiosa que merece ser usada com o que encanta o teu coração e que te faz ir além. Para você fazer com amor, com capricho, mas sem esquecer a missão da sua alma. Sentir o caminho e seguir em frente. Nossa, bateu demais. Eu sabia. Na hora que você começou a falar, eu falei, bateu. Caralho, que foda. E o Crioldo, quer uma? Por favor, né, Kildo? Não sei, não sei. Não, pode ser, vamos. Pode. Bora. Aí tem o mantra, isso eu teria que... O mantra Como você que eu faria pode, isso? por exemplo, ou fazer na sua meditação, ou você pode ler uma vez pela manhã, por exemplo, para te lembrar da tua escolha. Mas eu lembro dessa frase ou pegar ela e ampliar? Eu tenho cliente meu que coloca Como essa que frase no celular, por exemplo, por Ah, uns 15 legal. dias e fica vendo. Pô, Tem legal. gente que escreve num post-it e deixa no espelho, Uhum. que aí a hora que vê, lembra. Já decorei a mim. E aí, Peraí que Kildão, eu tá te pronto? Eu não tenho que te devolver primeiro? Não, porque a dele é outra. Entusiasmo. Entusiasmo é uma carta de manifestação, tá? É a virtude mais magnética que tem. Já que estamos falando de manifestação aqui, você tá quietinho? O divino que tem em você, a visão além, a conexão profunda, é um ardor da alma que vibra na vida. Puro magnetismo, que emana e atrai. As pessoas sentem o seu entusiasmo, aquele que vem do coração, para você sentir e deixar ele ser sentido. É uma carta para quem tá querendo manifestar algum sonho, para quem tá querendo tirar alguma coisa da gaveta. É hora de fazer isso conectado com o coração. Faz sentido? Faz. Bastante. Nossa, muito sentido, cara. Vou tirar uma carta para você. Para você que tá me Pensa vendo em aí. alguma coisa aí. Pensa numa coisa da sua vida. Pra galera aí. Os Maradonas. Isso. Valentia é a carta mais forte do oráculo. Pra você. A valentia é uma bravura que vem da alma. Coloque mais energia no seu servir, porque um coração valente aplica energia de amor na ação. É uma carta para ir além, sentir a força amorosa que te impulsiona a conquistar mais. Ela é uma prima da coragem, mas ela impulsiona a coragem, porque é hora de dar aquele passo de bravura. Então não é só que o coração, é aquela respirada aí, assim, sabe? Não pensar muito no medo e ir com tudo. Então, pra você. Aí, essas Maradona. Vai na valentia aí, hein, pô. Cara, mas bateu demais, velho. Eu tenho essa... Meu, na hora que você falou do Rafa, eu já sabia já. Falei, caramba, muito, bateu demais. É seu esse? Você que... Sim, É seu, você que criou o... eu que criei. Caraca. Eu que criei. Só o símbolo que eu tenho uma designer intuitiva Uhum. que trabalhou comigo pra me ajudar a canalizar. Mas os textos, tudo, fui eu Nossa, que criei. Claro. Tá na segunda edição? Terceira. Terceira, perdão. Esse é da segunda, mas tá na terceira. Ah, tá. Verdade. O que muda de edição pra edição? É, a nova tiragem. Uhum. Eu tive uma mudança, na verdade, da primeira pra segunda. Eu troquei de fornecedor, eu fiz umas pequenas mudanças. Ah, sim. Mas o conteúdo continua É o mesmo. o mesmo, né? O conteúdo das cartas é exatamente o mesmo. Ah, Eu uso muito ele, eu comigo mesma. Então, eu quero... Sei lá, tô querendo mudar a minha comunicação no Instagram. O que tá faltando? Aí eu tiro, e aí fala, foca mais, ou deixa mais livre. E aí eu vou usando como uma guiança. Eu também uso nos atendimentos. Eu ensino as pessoas a fazerem atendimento com oráculo, exclusivamente com oráculo. Ou eu, no caso, eu tiro todo final de atendimento, eu tiro uma carta pra pessoa. Que sempre é o resumo da sessão, assim, é impressionante. quase 100% das vezes. É, exatamente. E também dou para minhas mentoradas, para elas usarem no negócio. Para usarem como um oráculo mesmo no negócio, uma
segunda voz, que ajuda e direciona nas decisões de negócio. Legal. Eles seriam... Desculpa, não espero que você não se ofenda com essa pergunta, não sei se vai ofender. Mas Jamais. ele seria um primo do tarô? Ou, sei lá, eu falei bosta. Não falou bosta, não. Que bom. Tem gente que Porque vai chama que do tem mesmo treta, nome. né? Quem tira oráculo com tarola, Tá não sei, né? Tipo torcida, não sei, enfim, por isso que eu perguntei. Eu mesma não sou cartomante nem taróloga, então eu nem sei se eu tô no meu lugar de fala pra explicar isso com precisão. Pode ser que eu fale alguma groselha também aqui. Eu fiz isso como uma canalização. Eu nunca tinha trabalhado com carta até chegar ao Oráculo das Virtudes. Então eu recebi um recado que eu precisava escrever, tá? Mas eu sempre gostei de cartinha desde criança. Então era uma coisa que eu gostava, mas eu nunca tinha usado. O oráculo, ele é uma coisa que remete muito até os templos gregos. Porque tinha os templos que eram considerados oráculos. Então era um lugar e você tinha algumas pessoas que simbolizavam esses oráculos que te passavam uma mensagem. Isso é de milhares de anos atrás. Então ele tem um quê de ser uma voz consultiva, assim, é um conselheiro, é alguém que tem uma visão além do que você tá vendo. O tarô também tem essa pegada, mas o tarô usa muitos arquétipos, as imagens, muito mais do que a mensagem. Eu acho que é essa a diferença. Eu posso estar também falando alguma bobagem, até porque a gente tem o tarô do Osho, o tarô né, os tarôs aí famosos, que tem todas as imagens que também conversam, que são símbolos. Esse não, o foco dele é mais na mensagem do que na simbologia. E o legal é que é sempre pro lado positivo da coisa, né? Pra você trabalhar o lado positivo, né? Sempre aqui. É porque às vezes as pessoas elas têm medo de tirar a carta porque já vem aquela coisa negativa. Ah, carta da morte. Tinha aquela coisa pra você falar, meu Deus. Ai, toda vez que eu tirava e saía essa carta, eu falava, não é possível. Vamos tirar um podcast? Pode ser? Claro, óbvio. Vamos tirar, eu tiro o podcast. Não vai ter negativo, né? Ainda bem. Mas pode ter puxão de orelha. Pode ser. Acho que eu vou ter que concordar com aquele amigo que veio aqui. Pô, tem que eu que vou mentalizar a próxima, hein, mano? Segunda vez que você mentaliza e tá ruim. Dá pra tirar de novo? Resiliência. Resiliência. Diz que algumas curvas, pedras, alguns desvios podem acontecer e que isso pode fazer com que vocês se percam. Que o mais importante aqui dessa mensagem é talvez a hora que vocês começarem a se perder é a hora que vai dar problema. Então o recado é, se vocês começarem a se perder do propósito disso aqui, vocês não vão conseguir o que vocês querem. Quando vocês voltarem, se conectarem com o propósito, é a hora que deslancha e vai dar certo. Nossa. Você foi muito mais legal que ele. Brincadeira, Não, Diego. ela foi mais Brincadeira. fofa, é diferente. Foi mais fofa. É porque é natural, quando você tá começando um projeto, vocês têm um ano, né? Tá Isso, fazendo aqui? Mais um ano, isso. Um ano, era um bebê, agora tá na hora de amadurecer. E na hora que amadurece, é importante amadurecer conectado com o que tá dentro. É um lembrete. Se vocês forem amadurecer e abrirem tudo e se distanciarem do propósito, é a hora que pode não dar tão legal. Vai ter reunião depois do podcast hoje, viu? Hoje vai ter reunião até mais tarde. Ô, Dani, mudando de assunto. Meu, você que faz muitas consultas, eu queria ver da sua visão ali, mano, o que tá acontecendo com os relacionamentos hoje em dia? Porque, assim, talvez a minha impressão é que tá muito bagunçado, assim, tá muita coisa, ninguém sabe o que quer, todo mundo tá confuso. O que da sua visão ali, atendendo os seus clientes, o que você vê referente ao relacionamento entre homem e mulher, e tanto faz? O amor, assim, o que tá acontecendo o amor nessa década, o amor hoje em dia, digamos assim? Preciso de um minuto. Fica à vontade. Deixa eu pegar mais. Claro. Mas é ótima a sua pergunta. Porque atende bastante gente, acho que muita gente, né, às vezes procura por isso, né, querendo saber uma resposta referente ao que é o amor hoje em dia, o significado, né? Deixa eu pegar minha bala. Você vê que o momento foi até tenso, né? Nossa, falou de relacionamento. Quer tirar a cartinha, prima? Não, tô de boa.
Aproveita que o oráculo tá aí. Cria essa tensão, né? Já suei. E eu também. Vou até no banheiro. Tá zoando. Mas eu vou daqui a pouco. Vai fazer barulho minha bala? Não. Gengibre. Ó, tinha até crise de tosse aqui. Fala de relacionamento. É um tema quente no consultório. Eu acredito que tem duas coisas, tá? A primeira coisa é por um lado bom. Porque antes as pessoas ficavam muito presas e infelizes. Porque elas não podiam se separar, por exemplo. Era mal visto, era uma coisa ruim. E com a mulher trabalhando mais, com a mulher tendo mais acesso ao dinheiro, ficando menos presa, tendo mais conhecimento. E até o homem também, sem precisar ser só o provedor e tal, também se permitindo viver a vida de um jeito diferente, permitiu que as pessoas ficassem mais livres. Isso pra mim foi um lado bom, que as pessoas não fiquem presas num lugar infelizes e elas possam buscar felicidade. O lado ruim é esse hiperestímulo. É a galera viciada em dopamina. É a galera viciada em prazer o tempo todo. E relacionamento não é ficar sentadinho no pudim, balançando, gostoso, né? O relacionamento, ele vem te ensinar. Você se casa com uma pessoa que tem o mesmo nível de consciência, de trauma, de BO que você. Isso nem sempre é gostoso. E nem todo mundo tá pronto pra enfrentar isso junto. E aí, nesse tempo em que tem o hiperestímulo e que você quer a dopamina e o prazer, e o relacionamento não é isso o tempo todo, não é sobre isso, a pessoa vai embora. E essa é uma fragilidade. A pessoa não tá pronta pra passar a jornada também no relacionamento. Ela não tá pronta pra encarar um momento difícil. Pô, eu casei e tive câncer. Se meu marido tivesse fugido, entende? A gente não estaria vivendo a vida que a gente vive hoje. Se ele não tivesse aguentado, eu não tô pronto pra aguentar isso e tal. A gente não estaria vivendo isso hoje. Quando minha mãe tava no hospital e ela faleceu, eu tava noiva de um menino que me traiu quando minha mãe tava no hospital. Isso é pesado demais pra mim. Não é cara pra mim, sabe? Não tá pronto. Então tem pessoas que hoje também não aguentam, ficam hipersensíveis e querem só lidar com o momento bom, só com a felicidade, só com o prazer. E não querem se comprometer com o todo. E a gente é um todo, né? A gente não veio aqui só viver um momento feliz. E é nessa hora que muitas relações se rompem. Faz sentido? Sim, claro. Sim. O excesso de a procura pela dopamina, então, que talvez seja o... É que nem você falou assim, Destrói um pouco o futuro dos relacionamentos, talvez. Futuros também. aquela coisa tipo de, não, beleza, achei uma menina bonitinha, quero namorar com ela, mas eu só quero bem bom ali, só quero lugar legal pra comer, felicidade, alegria, tal. Aí é quando acontece o primeiro probleminha, fala, não, isso aí não é pra mim. Isso aí não... E até tem a galera espiritualizada que fala, é um sinal. É. É um sinal, deu um probleminha aqui, já é um sinal, eu não quero mais. Às vezes não é um sinal, a pessoa tá te trazendo um ensinamento. Tá te trazendo uma coisa pra você aprender, pra você olhar. Entende? Porque tem muitas pessoas, né, que tem essa coisa de, tipo, não, que não sei o que a gente tá junto, namoro, e aí que acaba, já tá com outra pessoa, aí passa 3 meses, já tá com outra pessoa. Nossa, minha irmã tinha uma amiga que, meu Deus, nossa, toda vez que ela terminava, ela tava com outra pessoa. E amor eterno, te amo, e não sei o que, e dava 3, 4 meses, já tava com outra pessoa. Aí eu falei assim, amiga, descansa, pensa em você, né? Dá uma respirada, vai viver a vida, meu. Parece que tem aquela coisa, tipo, eu tenho que estar com alguém a todo instante, eu tenho que ter alguém ali comigo, sabe? Eu acho que é um pouco de insegurança de enfrentar as coisas sozinha, né? Aí tem que estar sempre com alguém, só que é aquela coisa, não deixa conhecer, não espera acontecer, sabe? Vai e pega e fica, agora a gente tá no relacionamento, né? E eu vejo muito, assim, eu vejo muito hoje, assim, da galera mais nova. Tudo bem que na nossa época tinha também, mas hoje é uma coisa muito mais forte. Não tô, mas tô, não sei o que, já tô com outro. Não sei o que, tô. E não tem mais aquele diálogo, né? Aquela coisa, tipo assim, pô, vou terminar um relacionamento. Não, tipo, sentar com você, não tá dando mais certo. Não, aquela coisa, tipo... Termina no WhatsApp, né? Não quero mais, aí bloqueia a pessoa, aí, sabe? Aí fica aquela confusão. Porque, querendo ou não, também, pô, a outra pessoa, ela tem que ter tem um relacionamento ali e tal, e, pô, a pessoa vai terminar comigo por WhatsApp, e
acaba, assim. Eu vejo muito isso hoje, né? Muita galerinha atrás sempre do perfeito, do estereótipo, o instagramável, né? Aquela É. pessoa que seja, sabe? E, e eu vejo muito isso também, né? Tipo, as pessoas, elas, às vezes as pessoas muito... A pessoa, talvez ela não seja a Luísa Brunet, mas ela tem uma essência, tem uma personalidade, tem uma coisa legal, mas a pessoa fala, não, quero aquela ali que não tem nada, mas tem um rostinho bonitinho, né? Isso. Vai ser melhor de mostrar no Instagram, vai dar mais like. Exatamente, dá mais like, né? E tem outra coisa também, eu até um tempo atrás estava conversando, que eu falei assim, que referente às crianças, à adolescência, o início da adolescência hoje em dia, é muito essa coisa de... Quantos seguidores você tem? Quantas pessoas te seguem? No TikTok, você tem quanto? Sabe? E isso não existia na nossa época. Tipo, Não, era né? todo mundo igual ali. Hoje, assim, você... A gente via quantas respostas no seu caderno de enquete você tinha. E um pouco mais tarde, quantos scraps você tinha no Orkut, né? E hoje não, e hoje tem aquela coisa assim, tipo, a criança ela sempre tem que estar pra fazer parte ali da panela, parte de se sentir num grupo, né? É aquela coisa tipo de, não, eu tenho que ter não sei quantas pessoas no Instagram, não sei o quê. E eu falo, gente do céu, graças a Deus não vive nessa época, porque, meu, deve ser uma tortura pra uma criança, né? Pra alguém que tem 12 até 15 anos ali, aquela fase de... Como é que você acha que dá pra, sei lá, pra poder tirar um pouco dessa mentalidade, assim, dessa molecada? Cara, é bem desafiador. Minha especialidade não é infância, mas como eu Sim. estudei trauma, eu Aí vivo vai. estudando a infância, né? Uhum. Eu percebo que muitas mães que eu atendo reclamam disso, dos filhos, né? De estarem com 10 anos e todos os amigos terem celular, todos os amigos já terem rede social, e às vezes ela não quer dar a rede social, mas o filho chora porque ele é o único que não tem a rede social, o único que não tem o celular. Aí fica parecendo ser aquele pai chato, aquele pai e mãe chato, né? É, Tipo, aquela é. coisa que eles não queriam ser e acaba tendo ser, porque você sabe que querendo ou não, pode ser um perigo, né? Exatamente. Na mão Eu de tenho uma um filho de criança. 4 anos, eu não sei o que vai ser quando ele tiver Sim. 10. Mas na minha cabeça hoje eu vou tentar adiar o máximo que eu puder. Eu não sei qual vai ser esse máximo. Esse é o problema da Dani do futuro. A Dani de hoje não tem esse Ah, problema. futuro. Mas é um desafio porque se a gente, na nossa geração, a gente às vezes já olhava a vida da menina mais popular e falava, nossa, ela é perfeita. Chegava em casa, os pais dela às vezes batiam nela. Não era aquilo que a gente via, mas a gente já tinha essa ilusão. Sim. Imagina agora com a rede social que você fabrica qualquer coisa pra botar na rede social. O recorte, ele ficou assim, muito mais desafiador, né? De você comparar. E isso acontece muito. E a pessoa fica com o corpo, com os bens materiais, com as viagens, com a marca, com tudo. E amplificou muito mais. Porque antes você comparava com a menina popular da escola ou com o menino popular da escola. Hoje você compara com o mundo. Você tem acesso a todo mundo que é popular no mundo inteiro. O adolescente, a autoestima dele, vai lá no pé. Que não é mais uma Ainda mais menina, nessa um idade menino. ainda, né? É 1 milhão de pessoas, tem 1 milhão de seguidores a mais do que eu, que conseguem as coisas muito mais fáceis que eu, porque é o que eu tô vendo, Sim. e cria uma dor ali, cria um distanciamento. E aí tem um monte de adolescente com problema de depressão hoje, muito mais do que antes, e que os profissionais hoje em dia não sabem nem como tratar. Porque isso é muito novo. É muito novo. E cria um abismo ali entre a realidade. O que é real, o que não é real? Você acha que a falta de propósito tá tirando um pouco isso da molecada, dessa juventude? Eu sei que você não é especialista nisso, mas é uma conversa aberta Sim. aqui. Se eu pegar pelo ponto de vista aqui do que eu faço, né? Os 2 pilares que eu mais trabalho na mentoria e nos atendimentos é o pilar do por intento e da autenticidade. Dependendo da pessoa, né? De como ela vem aqui. Mas são as 2 bases. Quem já tá com isso resolvido, a gente consegue andar com o resto. Mas a criança nasce com a pura intenção. Com a pura intenção da existência dela. Ela começa a chegar na adolescência, ela entra na fase mais da autenticidade, Sim. da rebeldia. Se a gente pega aqui eu sei que é um podcast mais de música do que esses papo cabeças, né? A música tem um papel fundamental na construção da autenticidade. Sim. Pega um rock and roll dos anos 80, 90. Era muito autêntico, era muito da mensagem, da verdade e tal. E a criança, então o adolescente, ele começa a querer fazer o caminho autêntico dele. Que antes ele ia para uma banda, enfim, ele ia achando os movimentos dele. Hoje na internet, parece que nada é autêntico. Entende?
você tem dificuldade em saber o que é autêntico, porque tudo é muito produzido. E aí ele vai criando uma crise de identidade. Então, sim, resgatar o propósito, o puro intento dele é fundamental, mas ele ainda não tem tanta maturidade. Ele não tá nesse entender o que é o momento. propósito, né? Ele não tá nesse momento. Então, ele tá no momento de desenvolver autenticidade, de talvez mostrar alternativas para ele desenvolver essa autenticidade sem precisar ficar tão preso no vínculo da rede social. Criar outros vínculos para que ele possa ser mais autêntico, sem precisar seguir aquele padrão que está sendo colocado para ele. E fazer um detox, para que ele conheça outras coisas além da rede social. Sim. É o que eu vejo também, que tem uma molecada assim, tipo, muito sem propósito, assim, sabe? Sem ter puta, eu quero fazer uma para. Porque quando a gente era moleque, a gente era adolescente, tipo, a gente queria ter banda, não, vamos fazer um corre de comprar uma guitarra, vamos ensaiar, e não, porque a gente vai fazer a banda acontecer, sabe? Tinha um propósito ali, mesmo que seja um propósito meio bobo ali na época, mas tinha um propósito. Hoje eu vejo muito, tipo, sabe? Tipo, Banda, esporte, trazia muito isso. sim. E eu vejo que meio que essa falta de propósito deixa as pessoas elas meio sem. Mas eu acho que é aquilo que falou hoje em dia nas Mas você vai redes, falar hoje? sim, Eu tava quieto. sempre chega uma hora, né? É. Mas eu acho que tem muito a ver também com esse lance, né, da questão das redes sociais de hoje em dia, porque assim, a gente se espelhava nas influências que a gente tinha, então a gente costuma falar da MTV, de várias outras coisas, né, a gente ficava muito ligado na TV e mostrava muito essa questão de música, esporte, essas coisas, e aí hoje eles se influenciam muito por essa questão na internet, e tem muita coisa que é volúvel, que é muito... Como que fala? Não é aprofundada. Superficial. Isso, exatamente. E aí, querendo ou não, eu acho que essa falta de propósito, como você chamou, pode ser mais ou menos isso, né? Como tá tudo muito assim, eles se influenciam por isso, porque é onde eles vão ter algum tipo, né, de influência, que seja o caso. E pra gente na época era difícil de saber o que a gente ia querer da nossa vida. Imagina hoje pra eles, né? Que é tipo, é muita informação e não sei o quê. Aí você falava, vou fazer biologia. Aí você falava assim, não, mas biologia, mas isso aqui tá dando dinheiro, mas não sei o que, sabe? Não, mas ele quer ser blogueiro, influenciador. Blogueiro, Mas sabe? vocês estão falando da juventude, da criança de hoje? É, que eu tava no banheiro chegando agora. Mas eu acho que hoje, assim, um ponto Não, que só eu pra dar um percebi... contexto, assim, que eu falei que a gente. Vejo que os adolescentes hoje não tem muito propósito, assim, muita. Não todos, né? Mas uma grande parte, assim, não tem uma coisa assim, que fala assim, puta, vamos fazer isso acontecer, assim, vamos, sabe? Uma coisa meio que tipo, tá acontecendo. Eu não sei se porque eu tô vendo muito Instagram e posso estar falando besteira. Eu vejo que hoje tá muito mais fácil a molecada ganhar dinheiro, assim, com a internet. Sim, eu acho que tem total. muitos jovens ricos hoje, tanto que a galera de Alphaville já, quem é mais velho, tá tudo puto saindo de lá, porque tá mó bagunça lá. Acho que com a internet, hoje os jogos, que nem a gente conversou com Com a Fini? o Gil. Ah, o Gil. O Gil, ele é do Counter-Striker. Você deve lembrar disso, a mídia. Meu, o cara, a equipe dele é molecada, ganha 30, 40 mil por mês com o jogo. Hoje muita gente ganha dinheiro com o jogo, com itens. Tem a questão do Instagram, hoje é muito fácil você viralizar, você virar um blogueiro, né? Principalmente pra mulher. Não vou falar disso, que pode dar problema. Mas o público feminino é muito mais fácil de conseguir esse sucesso, né? Então acho que tá muito mais fácil hoje da galera enriquecer e estourar, assim. Mas também vem muitos problemas também, que é aquilo que você atende uma galera, né, que tem, às vezes, tem muita Mas muita imagina alguém grana, que mas começou não a ganhar consegue... dinheiro ao Isso. longo do tempo, chegou com Rápido, 40, sim. 50 e tá milionário. Ou E hoje tem uma sim, pessoa de 15. 15, e isso acontece muito hoje, geralmente com as redes sociais, né? Hoje vê aquelas mansões lá, que o nego pega, fecha uma mansão, coloca 10 influencers e, meu, você vai ver Instagram da galera é tudo bombado. Então, eu acho que eu vejo um pouquinho mais dessa forma, assim, que eu acho que a galera tem é muito mais fácil do que na nossa época. Nossa época a gente só tinha TV, então pra você ser famoso, você dependia de uma gravadora na música ou de uma TV, canal aberto. Hoje em dia, com o celular, mano, você botar as caras... Então, mas aí que vem esse lance que a gente tava conversando, que eu tinha até comentado ali, que, pô, na nossa época não tinha esse negócio de você ter seguidor, quantas pessoas você tem e tal, não sei o quê. E hoje em dia a molecada de 14, 13, 14, 15 anos tá nessa, tipo, se colocando no nível social, dependendo de quantos seguidores você tem. Então, tipo, se você chega na escola lá, tem um moleque que tem, 20 mil seguidores, você tem 30 seguidores lá.
Você é Seu valor hoje tá medido mais por isso É, do que por entendeu? qualquer Tem outra um coisa. episódio do Black Mirror, você já viu essa série? Lembra? Tem aquele É muito episódio bom. que ela tem eu não lembro qual temporada, acho que é da terceira, que as pessoas andam, elas conseguem ver o tanto de seguidores, likes que ela recebe. Ah, tá. Aí elas, tipo, elas meio que se baseiam, tipo, beleza, gostei de você hoje. Aí te dá não. te dá um positivo, te dá um like. Te dá 5 estrelas, né? É. Aí vai ver, nossa, a pessoa me deu 1 estrela só. Aí vai ver o seu nível de popularidade. Você vê aquela pessoa meio assim, todo mundo fica meio estranho, assim, que a pessoa chega na mesa e tem tipo 7, assim. Tá ligado? Então, é tipo assim, tá nesse nível, mas não desse absurdo, né? E também foi falar da falta de propósito. Você tinha falado uma coisa antes desse negócio de ser famoso, né? O quê? Que hoje em dia é mais fácil ser famoso, né? Mas hoje em é dia, muito sim, mais. É, sim, hoje é muito mais fácil e com a muito fama mais. vem a grana, né? Então, aí Muito vai mais fácil. naquele nível, assim, que se você pega uma molecada que não tem uma cabeça formada, mano, faz qualquer coisa, tipo, pra poder fazer sucesso, né? Tipo, pra Não, aparecer isso é muito bom, mas também traz muita responsabilidade junto. Uhum. Sim. Alguns conseguem ter um pai, uma mãe, enfim, conseguem suprir isso e passar por isso. Não, Outros não. é que eu vi um vídeo, meu, os caras botaram uns pré-adolescentes num podcast lá e aí outro perguntou pra você, ficaria com uma menina que tem Android? Cara, isso foi. Aí a resposta do moleque foi a melhor. Que ele falou assim: depende. Se ela tiver a mentalidade de querer ter um iPhone, eu falei, a pergunta foi uma merda. A resposta você fala, não, o cara fala assim, pô, tanto faz. Aí você fala, mano, pra onde, tipo, vai a cabeça? É. O que tem a ver um Android com o iPhone? Tipo, você vê que o status da parada é maior do que o eu, né? O interior. É. Porque o Já iPhone. era assim, hoje em dia só tá Só amplificou, né? amplificado, mas já era. Você já também olhava pelo tênis, olhava pelo que a pessoa ouvia. Também Ih, não esse tinha Mizuno isso. falso aí. Sempre teve. Eu acho que agora é isso que eu falei. Antes você comparava com um grupo pequeno, agora você tá comparando com o mundo todo. mundo E aí inteiro, você pode né? ter mais dor. Porque teu nível de comparação amplificou muito, mas já tinha, só ganhou escala. Sim. Uhum. Você ia fazer uma pergunta? Não, eu ia comentar a questão do iPhone, né? Porque eu tava vendo, assim, que ele é o único bem que tanto a pessoa que tem menos renda e tem mais renda, ela pode ter e tá no mesmo status onde você tá, assim, sem você ser julgada. Porque hoje todo mundo tem iPhone. Você mora no exterior, é muito Sim, comum, sim. né? Então tem muito isso também, tá ligado? É porque talvez a gente, como um pouco mais velho, já pensa assim, poxa, mas que tal ver fone com Android, cara? É, porque às vezes... Você acha que eu vou deixar de conhecer uma menina? Eu vou olhar pro celular dela porque. Mas não é mais a nossa época. Hoje é uma nova geração que vai se formando. Você já passou do momento da autenticidade, Já, você já né? passou da adolescência, entende? Você teoricamente já tem isso formado, eles não. A minha namorada, ela trabalha com gestão de RH, né? E ela fala assim que essa juventude, essa geração de 2000 pra cá, cara, tá horrível pra trabalhar. Eles não querem. Tem que ser tudo do jeito deles, da forma que eles querem, não suportam pressão. E ela falou assim, pô, eu contratei assistente lá, 2 dias de assistente foi chorar no banheiro, sumiu, desapareceu, mandou mensagem, não aguento mais, isso não é pra mim, e foi embora. Aí outro menino lá não sabe trabalhar com computador, não sabe dar Ctrl Alt, Alt Tab. Aí ela falou, meu, tá horrível trabalhar assim, com essa geração, tanto que as empresas não querem mais contratar, elas estão querendo contratar pessoas mais velhas, porque fala assim, que essa juventude, essa galera de 2000 pra cá, não tá conseguindo se colocar legal no lugar de Sim. trabalho, né? É complicado. É bastante. Você veio pro Brasil pra passar as festas de ano, do final de ano agora, né? Sim, esse ano é a 4ª vez que eu tô aqui. Uhum. As outras 3 foram a trabalho, vim fazer palestra. E dessa vez eu vim com a família pra passar as festas aqui. Caramba, como que seria a sua palestra, assim? Você fala sobre toda a parte que você comentou aqui com a gente, ou mais além do que É você... diferente. Esse ano foi muito bom pra isso, pra mim, assim, não posso reclamar, não. Eu, vindo do lugar da cura da vergonha, Uhum. começaram a aparecer convites pra eu falar. Eu entendi que era a cura. Então, você faz uma cura do ser e as portas vão se abrindo no fora. Então, eu nem pensava em fazer palestra antes. E foi nesse congresso
que, inclusive, o primeiro que me perguntou foi esse político lá da Suíça. Ele falou pra mim, que hora que é a sua palestra aqui nesse congresso? Porque o horário que é diferente lá, então ele falou, essa daí é palestrante. Eu falei, não, eu não vou palestrar esse ano, não. Não tenho palestra aqui. Só vim absorver isso. Não tô na programação esse ano. Mas aí eu prestei atenção no recado do universo. Eu falei, ele não foi o único. Algumas pessoas me perguntaram, que hora é a tua palestra? E eu falava, não tenho palestra. Nunca dei palestra, não tem palestra. E falei, acho que o universo tá querendo me trazer alguma coisa. E aí eu abri a porta. Eu falei, tô aberta, caso aparecer. E aí o primeiro convite que veio foi um evento na Holanda. Um evento, sei lá, para umas 50 pessoas. Não era assim muito grande. E eu fui. E foi ruim. Tá, eu fiquei lendo, eu peguei umas cartinhas, eu lia, eu fiquei nervosa, eu tremi. Quem me viu na última palestra fala, não é a mesma pessoa, né? E é isso, a gente tem que começar. Então eu tava nervosa e tal, mas foi legal, aprendi um bocado e falei, o próximo palco eu não vou subir com ficha nenhuma, eu vou estar decorada, ensaiada e vou entregar uma coisa diferente. E eu comecei a fazer alguns eventos online. Já fazia, eu fiz fiz milhares de lives no Instagram, tudo, então online... Você não tá vendo a galera, né? É diferente de você estar num palco. E aí eu fui dar a próxima palestra, que foi num evento que me chamaram já pra falar de virtude. Aí já com o meu trabalho de virtude mais maduro, ela me chamou pra fazer uma ativação de virtude. E foi um evento em São Paulo, que é um dos maiores eventos do mundo holístico, de negócios holísticos, pra uma galera, assim, sei lá, umas 300 pessoas. Nossa, eu fiquei muito tensa e muito feliz ao mesmo tempo. Falei, tem que dar certo isso aqui, sabe? Aquele palco que eu vou subir e vou entregar o meu melhor por mim e pela pessoa que me convidou, que é alguém muito importante na minha vida. Eu queria entregar algo de excelência pro evento dela. E foi uau, assim, eu me senti confortável. Falei, tô pronta. E desse evento, eu fui fazer outros eventos. Então, de lá, eu palestrei no Congresso Holístico em Portugal. Do Congresso Holístico de Portugal, eu palestrei no Congresso da Felicidade, também em Portugal, em setembro desse ano. Eu fui pro Rio, desculpa, fui pro Rio palestrar num dos maiores eventos do digital que tem para quase 1000 pessoas, tinha umas 600, 700 pessoas. Nesse dia eu subi no palco e falei, ai, não posso fazer xixi na calça aqui. Deu aquele frio na barriga, foi demais. Quando você diz digital, a galera do marketing digital? É uma mulher que é um dos maiores nomes do marketing digital do Brasil, que trabalha já com segmento um pouco holístico, assim, mas com mulheres. Ela é mentora e professora de mulheres. E ela ensina marketing digital. Qual o nome dela? Você lembra? A Isa. A Isa... Isa Moreira. Não, acho que eu não conheço. Eu vou procurar aqui, ver se eu conheço. Ela é uma das minhas mentoras também. E, enfim, Isa, um beijo. E foram duas grandes mentoras, duas grandes pessoas que me abriram a porta, que confiaram no meu trabalho. E eu digo que não adianta só vir o convite, né? A gente também precisa estar pronto. Então eu falei sobre virtudes em todos esses eventos. No Congresso da Felicidade eu falei sobre virtudes que ajudam a abrir o caminho da felicidade. Nesse de São Paulo, eu fiz uma ativação de virtudes. Nesse do Rio de Janeiro, eu fiz uma abertura, foi a abertura do evento, em que eu contei sobre guardiãs que você passa para ativar o caminho do amor, para abrir o portal do amor, para que você pudesse absorver e se transformar usando a energia do amor. Então sempre é com um olhar de virtude. Eu palestrei num castelo na Holanda esse ano. Caraca, que foda. Que me fez pensar, cara, eu vim lá do ABC Paulista, de uma mãe professora, eu morava um pai administrador de uma empresa automobilística. Eu morava num bairro que é subúrbio, assim, que é do outro lado do rio, que eu brincava que ninguém queria ir na minha casa, porque eu morava do outro lado do rio, que era perigoso e tal. Palestrando num castelo na Holanda. Eu falei, eu nunca manifestei isso, nunca tava no meu painel ali de visualização. Palestrar num castelo na Holanda. E eu falei sobre autenticidade para empresárias milionárias da Europa que estavam nesse evento. Mulheres, assim. Então foi demais, assim. Era um evento pequeno, mas super exclusivo. E aí eu fui para Portugal agora em novembro para receber um prêmio. Eu fui homenageada pelo trabalho que eu fiz de destaque esse ano. Legal. Por trabalhar com mulheres e levar virtude para o negócio delas. Para que essas mulheres pudessem crescer de forma autêntica, de forma livre. Levar esse conhecimento para o negócio delas, ajudando o negócio delas a crescer junto com a mentalidade, com a vida delas.
E aí fui receber esse prêmio em novembro. Portugal, foi bem Pô, especial. que legal. Eu chorei muito, eu me emocionei. Tem passado um filme na cabeça. Passou. Eu fiquei, antes de subir no palco, eu chorei muito pra agradecer, porque eu falava, não é a Dani que tá subindo, é um movimento. Eu tô subindo representando todas as mulheres que confiaram em mim, todas as pessoas que acreditam num mundo melhor. Eu tô subindo representando um movimento, e não é a Dani. Então não era agradecer. Eu tinha 1 minuto pra agradecer. Eu não queria falar, obrigado pai, obrigado mãe e tal. Eu queria levar uma mensagem mesmo do movimento. Então eu senti assim a responsabilidade de representar tantas pessoas. Então eu chorei muito, depois saiu notícia, saiu tipo no UOL, saiu nos portais aí. Foi bem especial, assim. Foi um ano bem especial pra mim. Que bom. E agora eu tô aqui fechando o ano com vocês. Olha que coisa maravilhosa. Porra, que foda. Você vê Muito bom. onde que te leva, né? E eu imagino, né? Poxa, você pensa, caramba, né, mano? Eu tava numa rota totalmente diferente quando você falou lá no começo, né? Que você trabalhava numa outra empresa e nada, né? Você deve passar um filme na cabeça, você fala, caramba. E eu sempre falo aqui, né, que às vezes a gente acontece uma situação na vida da gente que a gente fala, puta, mas por que aconteceu isso com a gente, cara? Por quê? Só que essa situação leva a gente pra um lugar que você fala, pô, agora eu entendi que se não tivesse acontecido isso, não estaria Total. aqui, né? Foi o câncer que me levou a estudar Theta Healing, por exemplo, que é uma das técnicas que eu trabalhei, que eu dei aula. Eu representei o Instituto do Theta Healing Brasil na Europa. E isso aconteceu porque eu tive o câncer, que me levou a conhecer essa técnica. É isso, às vezes a gente não sabe. Se a gente ficar no por quê isso aconteceu comigo, a gente tem que entrar nesse lugar de aceitação. Tipo, tá, isso tá acontecendo comigo. Como é que eu passo por isso? O que eu aprendo com isso? Que virtudes eu posso aprender? O que eu posso ensinar? O que eu posso me abrir aqui pra viver isso? Cruzar esse portal? Porque algum dia vai fazer sentido. Eu não sei qual é o sentido agora, não importa. Mas algum dia isso vai conectar. Quando a gente tem esse olhar, é uma beleza pra vida, sabe? Porque a gente sai do sofrimento. A gente sai do drama. A gente sai do porquê que isso tá acontecendo comigo, minha vida tá tudo Aquele errado. vitimismo, né? O vitimismo, o drama. A gente fica muito identificado com o sofrimento e com o drama. É porque a energia do sofrimento ali, ela é muito mais confortável do que Total. a energia da bravura, né? De superar, né? Quando você Porque é desconfortável pra caramba você pegar a cartinha da resiliência, da valentia e falar, agora eu vou ter que passar por isso. É desconfortável. então. E aí as pessoas, elas meio que aí joga mais pra baixo, né? Mas se deixar vocês felizes, quando eu fiz o Congresso Holístico de Portugal, eu também tirei a cartinha da resiliência pra mim. Sério? Foi a cartinha que saiu pra mim. E eu falei, cara, esse congresso vai dar umas coisas erradas aqui. Mas ele foi antes até do que eu vim fazer em São Paulo, esse outro grande. Ele me abriu muita porta, sabe? Então, mesmo que ele teve percalços imprevistos lá, ele me abriu muita porta. Então, às vezes, uma coisa que a gente acha que vai vir como uma coisa ruim, ela vira um presente depois. Se a gente se permitir olhar com esse olhar, sabe? Eu sou muito. Peguei algumas coisas ali da atração que levo pra mim até a minha vida até hoje, que é a gratidão. Meu, aconteceu uma merda, cara. Mano, sou feliz e grato por isso, porque isso deve acontecer porque tinha que acontecer e isso vai levar. Porque aí vai daquilo que a gente tá falando, né? De tanto começar a viver, tipo, puta, deu errado aqui, mas me levou até aqui, e aqui deu errado aqui pra me levar até aqui. Eu falo, mano, isso aí deu merda porque tem um propósito maior, então sou feliz e grato, aceito. Já aceito não ficar aquele negócio, não, por que comigo isso? Não sei o quê. Porque a gente tem aquela mania de querer. Como fala, de querer se apossar de tudo, querer ter controle sobre tudo, né? E não tem aquela aceitação de falar assim, não, beleza, eu não consigo controlar isso. Tranquilo, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho e vou deixar pro destino pra fazer, né? E quando eu comecei a fazer isso, minha vida, assim, espiritualmente falando, deu uma guinada gigante, né? E a gente entende. E aí, você falando isso, tipo, sabe quando vem um monte de coisa da cabeça, né? Tem um dia que tudo conecta. Exatamente. E aí tudo bagunça de novo. E aí tudo conecta de novo daqui a pouco. E nunca tem Normal. explicação, né? Nunca tem. Porque não é sobre a mente. A espiritualidade não é pra sobre a mente. E Se a mente quiser ter razão e querer achar a explicação, não é espiritualidade. E a gente não tem. E a espiritualidade não tem que se adequar a gente, né? A gente que tem que se adequar à espiritualidade, né? A mente é boa. E ela existe. É um fragmento desse todo. Então não é pra brigar com a mente. Mas não dá pra enfiar a espiritualidade na mente. Tem pessoas hoje que têm uma religião chamada ciência. Elas têm a religião ciência. A ciência é maravilhosa.
Mas não dá pra querer que a ciência dê conta de tudo e prove tudo. Sim. Você vai pegar o conhecimento da ayahuasca, da selva, das tribos indígenas e botar tudo na ciência? Um dia talvez a ciência prove, mas vai demorar anos. E aí você vai parar de usar isso? Sim. Você vai parar de usar uma planta, de usar uma sabedoria que tá ali, porque a ciência ainda não provou? Onde A tem ciência é vários relatos de que maravilhosa. deu certo aquilo. É pra parar de brigar, sabe? A ciência é Sim. maravilhosa, a espiritualidade é maravilhosa, o conhecimento da floresta é maravilhoso. Tudo tá a serviço de um propósito. Tem que absorver o melhor de tudo, né? O que você pode não ficar querendo ser o melhor, a ciência é melhor, não, a espiritualidade. Total, a ciência salvou minha vida. Eu fiz cirurgia pra tirar o câncer. Aquilo salvou minha vida. A medicina salvou minha vida. Mas e a explicação de eu ter conseguido aquela vaga naquele hospital? Que o médico mesmo falou, A não ciência vai vai conseguir. explicar. Entende? Então tudo estava conectado pra dar certo. A ciência e a fé, e a espiritualidade, as virtudes. Pra gente parar de brigar, sabe? Não é sobre competir. É sobre a gente se unir, a gente se ajudar. A gente é uma espécie tão inteligente. A gente é uma espécie aqui que tinha tudo pra dar certo, pra gente se unir, dialogar. E não pra gente querer jogar bomba em cima do outro, sabe? Uhum. A gente tá aqui pra ajudar o planeta, pra se ajudar, pra aprender junto. É uma pena que nem todo mundo ainda percebeu isso. Eu acredito que um dia a gente pode se ajudar e a gente tá nesse lugar, sabe? Senão eu não trabalhava com o que eu trabalho. Mas eu não acho que a gente tá perto de. Eu acho que tem uma jornada pra construir isso. Mas não é pra gente desistir, a gente precisa de pessoas que acreditem nisso Experiência. pra fazer isso acontecer. Sim. Você falando de gratidão, né? A gente falando sobre o conteúdo todo, eu falando sobre gratidão. Uma coisa que me tirou muito da depressão é esse negócio de gratidão. Tipo, de saber, tipo, antes de. Putz, você tá com. Sabe, você não tá legal, tá tudo errado. Aí chega em casa, vai dormir, aí você fala assim, cara, pô, eu tenho uma cama. Pô, tem uma meia esquentando no meu pé. Porra, tem um teto sobre minha cabeça, sabe? Pô, tem gente que não tem, cara. Uhum. Isso vai dando uma. Não tô dizendo que isso é a cura da depressão, mas é uma forma de se lidar com Ajuda. uma certa ajuda e isso me ajuda bastante. Dani, antes da gente encerrar, a gente vai para aquelas 3 perguntinhas hoje, convidado se arrepende de ter vindo. Como o assunto é um pouco diferente hoje, a gente vai fazer um dividendo aqui. Se tivesse um apocalipse aqui, se pudesse salvar. Se fosse uma ilha deserta, pudesse salvar algumas coisas. Se pudesse salvar 3 discos de música e 3 livros, quais os 3 livros e os 3 discos que você salvaria? Caraca. Não pensei nisso, não. Pensando que, pô, você vai ouvir pro resto da sua vida. 3 E discos. vai ler aquilo pro resto da sua vida. Olha, tem um disco que eu ouvi tanto na minha adolescência, que foi o Duke, do Green Day. Muito bom. Sim. O Duke já qualquer criador. Eu não sei, mas são vários. Acho que é o 6º ou 8º. Que citam aqui? É. Nossa, Esse e o do Guns N' Roses lá. Se fizesse furo, ele tinha furado. Eu conheci o Grildo pelo Raimundos, né? Mas não vou salvar Raimundos, não, querido. Não tá merecendo. Não vou salvar entre os 3, não, porque acho que até minha mentalidade hoje Ele é diferente, né? é diferente, e a deles também, né? Uhum. Mas na época era bom pra caramba. Acho que Putz, eu não tenho um disco assim, sabe, marcante. Eu tenho bandas que eu gosto, eu gostava muito. Como Foo Fighters, por exemplo. Uhum. Eu não vou lembrar o nome do disco, mas o que tinha Everlong e... Eu sei, da tatuagem aqui atrás. Eu não lembro o nome do... Não tem problema, mas é isso, a gente esse. sabe. Cara, eu fui em vários shows do Foo Fighters. Eu Pô, legal. me amarro, é muito bom. E eu tenho uma playlist, que é a playlist das virtudes. Acho que eu levaria ela. Salvaria assim o MP3. Salvaria ela em MP3 e disco. levaria, que são músicas pra me ajudar a ficar na ilha deserta também, com a cabeça boa, né? Então, Sim. 2 músicas que eu curto e uma pra me ajudar a ficar com a cabeça boa pra poder passar por esse momento. E os livros? Livros. Livro Cavaleiro Preso na Armadura. Foi um dos livros que mais me transformou. Teve um lá no comecinho da espiritualidade também que foi muito bom pra mim, que foi O Poder do Agora. Nossa, esse livro é muito bom. Das antigas, clássico, que também foi muito bom pra mim. E esse é bem iniciante, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Também foi um livro que, Se no não me engano, começo acho do que meu caminho, foi muito bom. Acho que assisti um documentário sobre esse livro.
Pode Que era ser de tenha. uma cantora que ela falava assim, que antes dela entrar no palco com a banda, ela se conectava com a banda, que ela tinha que ter uma conexão com a banda. Faz muito tempo que eu vi, mas era uma coisa assim. E ela acho que tinha esse título. Além do As livro, sete... eu fiz na época umas meditações do Deepak Chopra, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, que também foi muito bom, que era uma meditação por dia. Foi um dos meus caminhos Até chegar aqui, né? espirituais aí, que me trouxe aqui. E eu já fiz eles, inclusive, no Clube do Livro que eu tenho. Esse do Deepak e o Cavaleiro Preso na Armadura, que pra mim são clássicos. E agora a gente encerrar, você tem alguma mensagem pra deixar pro pessoal aí? Sobre espiritualidade, sobre o que você quiser falar. Ah, sempre tenho. E tem a cartinha do amor, que eu adoro ler também, eu posso ler aqui pra vocês. Mas o favor. principal recado que pra mim, que eu quero deixar, é pra vocês acreditarem no amor, sabe? Às vezes Fala a na gente... câmera da verdade, Dani. Meus amores, acreditem no caminho do amor, porque a vida às vezes já traz tanta dificuldade, traz tanto sofrimento, e a gente ainda fica preso nas crenças, fica preso no drama, fica achando que você é incapaz, que só tá acontecendo isso com você, que a vida tá muito difícil. Tem um portal do amor aberto, convidando você para passar. Desenvolva sua mentalidade virtuosa, encontre aquilo que é o melhor dentro de você e cruza esse portal, que a vida fica mais leve do outro lado. Obrigado, Dani. Dani, muito obrigado pela sua participação. Cara, que papo sensacional. Espero que você tenha gostado. Amei, gente. Se vocês bom. quiserem um dia vir conhecer o curso da formação da terapia das Claro, virtudes, bora! onde eu formo terapeutas, se estiverem curiosos em fazer uma meditação. Cara, as cartas aqui bateu de um jeito aqui que eu fico até com medo. Eu quero agradecer o Dani. O Ele Dani é fez um a amigo que fez a ponte aí, colocou a gente em contato. Dani, um beijo, toda a galera ali do grupo que a gente tem desde a época que a gente se conheceu ouvindo rock and roll e até hoje a gente é amigo, até hoje a gente tá conectado. Pra mim você vê como a música une, como a música conecta e até hoje a gente tem essa amizade. E quero agradecer vocês por terem esse podcast que leva informação, que leva transformação, que leva alegria, que leva diversão. E desfrutar é uma virtude. E eu acredito que muito do que vocês estão fazendo aqui também é sobre isso. É desfrutar de cada história, de cada convidado. Eu quero agradecer por isso. Ah, e última pergunta. Você ainda tem a camisa do Rock Go do Raimundos? Eu dei pro Sans, querido. Eu dei pro Sans, de tanto ele me encheu o saco. Eu dei pra ele. É aquele modelo igual o seu, Crildo? Eu só não lembro o número. O meu eu acho que é o 6. Ele me encheu tanto o saco, ele queria aquela camisa. Quando eu fui mudar de país, eu dei pra ele. Falei, tá, não vou levar isso comigo. E dei pra ele. Foi. Não tem mais. Tá ótimo. Pô, quero agradecer também, Dani. É um prazer imenso te conhecer. Eu gostei muito de trocar ideia com você. Admiro muito o que você faz e o quanto você transforma vidas. Eu tenho certeza disso. E que isso seja só o começo, né? E que você possa ajudar muitas pessoas e que com isso traga muitas coisas positivas pra você também, tá? É isso. Obrigado Obrigada. por tudo isso. Dani, só deixa suas redes sociais. Meu Só te Instagram é Dani Mania Oficial. É Dani Mania, mas o Instagram não tem acento. Então é Dani Mania Tudo Oficial, tudo junto. Eu tenho YouTube, que é Bensou, que é o nome da minha empresa. É youtube.com/Bensou. O YouTube tá meio abandonadinho ainda, mas eu faço as leituras do livro lá, toda segunda-feira. E o que mais? Tem o Instagram, basicamente, né? Que é o que eu mais uso. Eu respondo, eu leio, sabe? Eu gosto de interagir. Se você tá assistindo, gostou ou não gostou, manda uma mensagem lá pra gente conversar. Eu adoro saber. Chega e fala assim, vi você lá do podcast, lá adorei. Pode mandar mensagem. E se você me segue, o Dani Mania Oficial, agora você começa a seguir também o podcast. Por favor, hein? Ajuda a gente. É Maravilhoso. isso aí, Rafa. É isso. Encerrando mais um Dona Maracast. Obrigado a você que ficou até o final. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X. Não, a gente não tá mais no X, né? No X a gente não tá mais. No TikTok a gente tá lá e a gente também está nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Se você não consegue assistir o episódio, coloca lá pra escutar enquanto você faz suas coisas. Deixa o like, tem nosso QR Code também. Você que gosta do nosso trampo, quer dar uma força aí, é sempre de bom grado, tá? E compartilha. Tem um canal de cortes também, né, Pimentinha? Isso, tem um canal de cortes, tá? Lembrando que se você não conseguiu assistir o episódio inteiro, chegou agora aí, quer saber aí, não quer voltar e tiver vontade de ver os melhores momentos, a gente tá lá no canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial, tá? Lembrando que tá sempre os melhores momentos e as melhores partes do podcast. É isso. Valeu. É isso, falou!